gostava bastante, que era muito gratificante, e com o tempo eu acabei levando até mesmo a possibilidade de outras pesquisas. Em 2011, eu fui orientado do professor Paulo, eu tenho muito orgulho de falar isso, eu fui o primeiro orientado dele na faculdade, junto com meu colega Lucas, éramos do PET, os dois, e nós fizemos um trabalho, aí seguindo a área de paciente oncológico, né, e esse trabalho está sendo apresentado aqui para vocês, que foi no Cicusp de 2011, então vocês estão vendo o quanto que eu também fui mudando, né, nesse tempo, e foi um trabalho que a gente começou a avaliar os efeitos da quimioterapia, principalmente no lábio, que é essa fase, esse tecido de transição, né, e que tem um risco de contaminação interna e externa, e a gente fez esse trabalho bem legal, e foi um trabalho apresentado no Cicusp. Então, na graduação, eu tive contato principalmente com os dois grupos principais, né, que foram o paciente com Down e também os pacientes oncológicos, e eu gostei tanto do tema que eu quis levar isso adiante. Em 2013, que foi no meu primeiro ano de mestrado, eu já tinha acabado de me formar em 2012, né, em 2013 eu recebi um prêmio, que eu fico muito grato por esse prêmio, que foi pelo trabalho que eu desenvolvi na minha graduação. Então, aqui eu estou junto com a minha orientadora, que foi a professora Carla Damante. Ela foi minha orientadora tanto na graduação, na graduação eu fiz uma iniciação científica com ela também, mas ela foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado. E eu continuei com a linha de pesquisa com síndrome de Down. Então, foi um prêmio bem interessante, que nós fomos ficamos em 10º lugar no estado, e que, na verdade, é um prêmio que, assim, que ele nunca tinha sido dado para alguém da odontologia. Então, foi algo que a gente ficou muito feliz e algo que a gente tem que acabar divulgando também. Em 2015, o período de 2013 e 2015, como a Fernanda disse, foi o período que eu fiz o meu mestrado, e o meu mestrado teve, sim, como foco, aí eu já estava dentro da pério, né, então eu associei o tratamento periodontal, pacientes especiais, e fui associando também a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que é o laser e corante, né, então eu acabei tratando meus pacientes com Down em 2013, tive a possibilidade de apresentar esse trabalho também em Boston, em ADR, então foi minha primeira viagem internacional. E, novamente, quem trabalha, vocês que estão na graduação, vocês vão perceber o quanto que é difícil a ciência hoje, né, que a gente tem, e o quanto que é difícil quando a gente traz isso para pacientes especiais. Então, são reconhecimentos que eu fico muito feliz. Em 2019, que foi ano passado, eu defendi meu doutorado, que foi com uma análise tanto clínica, quanto também comportamental, em pacientes com Down, e aí a gente fez uma associação, né, com a parte de doença periodontal, e 2018 a 2019, ao finalzinho do ano passado, eu era professor na UEMP, que foi onde que eu iniciei na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho, foi onde eu comecei a minha vida acadêmica, propriamente dita, lá, né? Só que em 2019, por obras do destino e estímulos de pessoas queridas, assim como a Gabriela Chicrala, que me incentivaram bastante, eu vim prestar o concurso aqui, na mesma semana que eu defendi o doutorado, então estava uma loucura, e atualmente eu sou professor, né, como eu falei para vocês, eu entrei pelo concurso aqui pela Pério, só que eu também já estou incluído também na disciplina de pacientes com necessidade especial, né. Então, eu fico muito feliz, eu convido vocês a virem conhecer Campo Grande, virem conhecer aqui a nossa faculdade. Obviamente que o momento não permite esse tipo de interação física, mas o convite já está sendo feito para vocês, porque vai ser algo muito prazeroso ter vocês aqui com a gente, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer, eu sei que a gente já dá uns tempinho aqui, né, nessa apresentação inicial, que o pessoal está chegando também. Agradeço muito ao convite de todos, agradeço ao convite pela Fernanda, que eu já conhecia antes de fazer faculdade, né, fico muito feliz de ver uma outra pessoa quase que da família também, fico feliz pelo convite do Vitor e também pelo professor Paulo e dos demais membros da Liga Acadêmica de Diagnóstico Bucal. Meu muito obrigado para vocês, porque o tema é muito importante e vocês vão entender um pouquinho mais sobre hoje. De maneira geral, pessoal, eu vou falar com vocês sobre os pacientes especiais e a odontologia.
E aí, quando a gente entra nesse cenário, aí a gente vai falar assim, mas é muito amplo, não é? Exatamente, é muito amplo. Então, o meu objetivo aqui com vocês hoje vai ser justamente apresentar quem são esses pacientes e, consequentemente, qual vai ser a relevância clínica diante disso, tá? Então, quando a gente fala de paciente especial, eu estou falando de uma parcela da população muito significante. Então, a gente tem um grande acervo de pessoas. Então, seriam pacientes, por exemplo, que apresentam algum desvio daquilo que é dito, abre aspas, como normalidade. Então, a partir disso, nós vamos ter o quê? Um tratamento que pode ser diferente por um período. Então, como que seria por um período? Por exemplo, a gestante ou por toda a vida. Então, nós temos os pacientes que tenham alguma alteração sindrômica, pacientes que possam ter alterações físicas significativas. Então, todo esse processo, ele pode ser por um período ou por toda a vida desse paciente, ok? E com isso, se eu tenho esse padrão de normalidade num paciente que foi alterado, consequentemente, o nosso padrão de normalidade, né, dito normalidade, eu sempre trago entre aspas, porque a gente poderia discutir o que é o normal, né, mas a normalidade aqui vocês vão ter que entender que é, por exemplo, se eu for fazer uma restauração de um paciente especial, uma restauração de resina composta, todos aqueles passos que vocês aprendem lá, então, remoção da lesão cariosa, depois fazer o condicionamento com ácido, depois fazer a aplicação do adesivo e assim por diante, os passos clínicos, basicamente, são os mesmos. O que vai mudar muito vai ser justamente a nossa postura diante desse paciente. Então, quando a gente fala desses desvios de padrões, eles estão relacionados muito mais com o profissional do que propriamente dito com o físico, tá? E a gente vai discutir bastante disso na nossa aula. E aí a gente tem como eu falei para vocês, um amplo espectro da população. Por quê? O paciente especial, ele pode ser um bebê, uma criança, então ele pode chegar até um odontopediatra, ele pode chegar até o clínico geral. O paciente especial, ele pode ser um adolescente, então aí ele já começa a perceber que não é uma faixa etária específica, ok? Então, nós temos um perfil que vai atingir até mesmo os idosos. Então, independente da faixa etária, nós vamos encontrar esses pacientes especiais, ok? E quem são esses pacientes especiais? Então, se levarmos em consideração a terminologia propriamente dita, a gente vai encontrar que são pessoas que apresentam alguma condição, seja ela de ordem médica, social, psicológica ou até mesmo física, que vai fazer que ela se diferencie dos demais. Além do mais, com isso, essa característica peculiar que ele tem, vai necessitar de um atendimento especial. Por isso, também o título de pacientes com necessidade especial, ok? E que modifica o curso do nosso tratamento odontológico em si. Certo? Existe uma discussão, pessoal, que é muito interessante a gente fazer, de que a nossa área é chamada de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Quando nós falamos de pessoas que tenham, por exemplo, dentro dessa gama propriamente dita, nós nos referimos muitas vezes como pessoas com deficiência. E aí vocês vão falar assim, nossa, isso não é meio preconceituoso? Entendam que eu falei pessoas com deficiência e não deficiente. Então, por exemplo, para vocês entenderem aqui também um pouco da questão da terminologia. Na área médica, normalmente utilizava-se bastante o termo paciente especial por conta da pedagogia. E aí, da pedagogia foi para a área médica, e da área médica chegou até a área odontológica. Então, nós tivemos uma evolução, propriamente dito, do termo, com base em todas essas características que eu estou apresentando para vocês aqui na tela, ok? O termo hoje correto, para se referir, por exemplo, um paciente que tem síndrome de Down, um paciente que tem uma alteração física, são pessoas com deficiência, eles apresentam alguma deficiência. E aí eu estou falando uma deficiência, e não que ele é deficiente. Então, por mais que nós entendamos que o termo da nossa especialidade é pacientes com necessidades especiais, nós temos que entender que o termo correto para se referir a essa população, em sua grande parte, é pessoas com deficiência,
E aí vocês podem falar assim, mas professor, por que então que não muda então o nome da especialidade? A gente tem que lembrar também que é quando a gente leva em consideração o título propriamente dito, sobre necessidade especial, ele pode ser por um período ou por toda a vida. Então, a gente tem aquelas condições especiais, como, por exemplo, a gestação, que faz parte da nossa especialidade propriamente dita, tá? Durante a aula, vocês vão entender um pouquinho melhor, vai sedimentar um pouquinho esse conceito, mas para vocês verem que não existe algo específico propriamente dito. Então, vocês vão ler artigos que vão falar em pacientes especiais e vocês vão ver artigos falando em pessoas com deficiência. E, de um modo geral, hoje, né, principalmente no Brasil, o termo pessoa com deficiência é o termo mais adequado, ok? E aí a gente vai parar para pensar. Então, quem são esses pacientes? Eles vão falar assim, professor, mas quem são? Eu posso ter os pacientes que apresentam sorologia positiva para o vírus do HIV, nós temos os pacientes que apresentam diabetes ou qualquer outra síndrome metabólica, nós temos os pacientes que têm alterações genéticas, e dentro desse cenário, né, dessa população, os pacientes com síndrome de Down são os pacientes que acabam tendo maior número, né, fazendo presente na nossa sociedade. Nós temos os pacientes que apresentam algum grau de comprometimento mental. E aqui, pessoal, a gente vai ter já um outro perfil de paciente que nem sempre ele chega diagnosticado. E nem sempre o paciente sabe que apresentam essa alteração. Então, por exemplo, temos pacientes que têm transtorno de humor, tem paciente que tem transtorno obsessivo-compulsivo, alguns pacientes podem apresentar esquizofrenia, transtornos alimentares. Então, são características, e vocês estão vendo como que é ampla essa área, de que nem sempre o paciente chega para você na cadeira e está escrito ali, ó, eu sou especial. E eu sempre brinco com os alunos que o paciente, ele não é especial, ele se torna especial. Então, dentro de uma anamnese bem feita, de um exame clínico bem feito, vocês vão conseguir identificar até mesmo como que vai ser o perfil desse paciente. Existem algumas deficiências sensoriais, como, por exemplo, da fala, da audição ou dos aspectos visuais. Existe um outro grupo bem grande, né, e temos um professor aqui na FOB fantástico que trabalham com eles, né, o professor Paulo, que são os pacientes oncológicos. Nós temos os pacientes que antigamente eram chamados de autistas, mas hoje a gente fala que são os pacientes que estão no transtorno do espectro autistas. Por quê? Eles estão presentes ali no espectro. Então, nós temos desde um paciente que é o acamado, que não consegue ter uma interação social nenhuma, como nós temos aqueles, antigamente chamado, né, de síndrome de Asperger, que seriam os que apresentam algumas alterações, assim, que, por exemplo, tem uma habilidade maior para música, habilidade para as artes. Então, hoje nós não temos mais essa diferenciação, são todos pacientes do transtorno do espectro, tá? Por conta desses graus. Nós temos os pacientes com uma formação craniofacial, e nesse período aí nós temos, então, pacientes com fissura lábio-palatina, temos, então, em Bauru, né, o Centrinho, referência com isso, e, de um modo geral, as deficiências físicas, que elas podem ser congênitas ou adquiridas, tá? Então, o paciente pode nascer com ela ou pode adquirir com o tempo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai falar que hoje você não é especial, mas amanhã você pode se tornar, entendeu? Então, por isso que é importante a gente entender isso, entender que é uma parcela bem ampla, e como que isso vai afetar no teu consultório, ok? Independente se você está hoje na universidade, lá fazendo a sua graduação, ou se você já tem o seu consultório particular, tá? Quando a gente pensa em quantidade de paciente, nós temos que existe um número muito grande na parcela na nossa população. E vamos falar de Brasil. Quando é feito o censo, não tem uma pergunta para estipular certinho qual é o tipo de deficiência. Só está perguntando se existe algum membro com deficiência, ok? Mas não se sabe qual é, se ela é genética, se ela é sensorial, física, assim por diante. Então, estima-se que aproximadamente 23, quase 24% da população apresentam alguma deficiência, mas aí a gente não consegue saber qual tipo que é, tá? É um número expressivo, pessoal. Então, se a gente for pensar que se estivéssemos ali quase que 10 pacientes ali, 2, quase 3 ali, a gente teria, então, o aparecimento de alguma deficiência, tá?
Esse número, quando a gente coloca em essa porcentagem, né, quando a gente transforma em número, ela passa dos 2,6 milhões. E lembrando que esses dados são de 2010, então nós temos quase que um período aí de 10 anos, que com certeza esse número cresceu e bastante. Sobre a minha parte, né, que é linha de pesquisa, que são pacientes com Down, que são uma parcela da população bem representativa, né, dos pacientes com necessidade especial, não existe um dado correto, mas existe uma estimativa. Estima-se que no Brasil tenha-se aproximadamente 400 mil indivíduos com síndrome de Down. Então, essa é uma estimativa de um grupo de pais, né, de pacientes com síndrome de Down, que fizeram essa conta com base no número de nascidos vivos, ok? E aí, agora a gente chega já começando a pensar sobre justamente o tema da nossa aula. Muitos de vocês, ou que, como a gente tem um público aqui muito amplo, né, tem gente que está na graduação, tem gente que já é formado, que vai falar assim, Rafa, eu vou querer fazer harmonização facial, não vou querer trabalhar com esse paciente, não. Não, eu já estou aqui para fazer orto, eu não quero trabalhar com esses pacientes. E a pergunta que vem é, qual cirurgião dentista é o responsável por esse atendimento? E aí a gente começa a pensar. Então, por exemplo, você vai trabalhar com harmonização orofacial, ok. E aí você pode, por exemplo, será que não pode ter um paciente especial que vai acompanhar o teu paciente, que vai até teu consultório? Será que o teu paciente ele não precisa também de estética? Não vai precisar de uma harmonização? Como eu falei para vocês anteriormente, existe um amplo grupo de pacientes. Então, por exemplo, os pacientes que têm transtorno de humor, que têm esquizofrenia, nem sempre vem diagnosticado e que vão procurar você independente da tua área. Então, a primeira questão é, dependente de qual área que vocês forem seguir, vocês vão encontrar pacientes especiais, ok? E aí tem muita gente que fala assim, eu acho assim, você é tão bonzinho por escolher essa área, que bonito seguir isso. Foi o amor que te fez seguir isso? Você acha que é o amor que alimenta a gente? Então, seguir a área de pacientes especiais, eu vou acabar querendo atender eles por conta do amor que eu tenho pelo próximo? Ou não? Ou será que eu vou escolher eles pelo retorno financeiro? Então, será que traz retorno financeiro? Será que essa parcela da população também tem como me manter no consultório, propriamente dito? E aí, pessoal, a gente vai ver que a formação propriamente dita da especialidade de pacientes com necessidades especiais, ela foi criada, na verdade, ela foi designada em 2002, então é uma relativamente recente, tá? Existem outras especialidades, né, que foram criadas até nos últimos 2 anos, mas ela era a mais atual na área de odonto, e quando a gente para ver essa especialidade em si, a gente começa a ver qual que é o perfil dela. Então, se a gente entrar lá no site do Conselho Federal de Odontologia, nós vamos ver que quem for seguir essa área vai ver que vai estar relacionado, por exemplo, com o diagnóstico, com a prevenção e até mesmo o tratamento de todas aquelas alterações bucais de pacientes que apresentam uma complexidade. E o que seria essa complexidade? Em quais partes ela estaria afetando? Estaria, por exemplo, no sistema biológico, e ou psicológico, e ou social. Bem como a atuação do cirurgião dentista dentro de uma estrutura interdisciplinar. Isso, quando eu falo interdisciplinar e trago isso para as aulas, é muito importante vocês lembrarem de 2 coisas. Primeiro, se valorizem como profissionais. Então, se valorizar eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber o que eu estou fazendo com o meu paciente. E, consequentemente, se valorizar do ponto de vista financeiro, saber cobrar e tudo isso é uma característica que vocês vão ter que ter, principalmente para quem for seguir essa área, porque não é uma caridade, ok? E outra coisa, valorizar os outros profissionais. Então, pessoal, quando a gente lida com um paciente especial, por exemplo, eu, como cirurgião dentista, eu vou ter o mesmo peso também que um cardiologista, eu vou ter o mesmo peso que um enfermeiro, eu vou ter o mesmo peso que a fonoaudióloga, vou ter o mesmo peso também que o terapeuta ocupacional, porque se eu não tratar da condição bucal dele, eu sei que vai afetar o coração. Se o paciente lá, se o cardiologista não tratar do coração, eu sei que ele não vai conseguir fazer atividade física com preparador. Se ele não melhorar o condicionamento dele físico, eu sei que ele vai ter também problemas
posturais, que vai ter que ser lidado com o fisioterapeuta. Se ele não lidar com isso, e assim por diante, pessoal, todo mundo vai trabalhar visando a qualidade de vida do nosso paciente. E aí, dentro da minha área em si, né, então dentro da área de pele, nós temos um conceito muito forte que é chamada de medicina periodontal. Então, o que seria essa medicina periodontal? Medicina periodontal é uma área que ela estuda o que acontece na boca, que vai ter repercussão no corpo. Então, a gente sabe que as bactérias, não são só as bactérias, mas também as próprias citocinas presentes ali, pró e anti-inflamatória, elas vão atuar em diversos outros órgãos. Como nos pulmões, que a gente tem hoje um problema, né, enfrentando a população com a Covid-19, nós podemos ter também alterações cerebrais, cardíacas, enfim. Boca doente é um corpo doente, ok? Então, isso é muito importante para a gente lembrar e trazer esses conceitos para o nosso paciente, tá? E dentro disso, pessoal, como eu falei para vocês, a valorização profissional, tudo, lembrem-se sempre, nós podemos matar o paciente. Então, o paciente especial, muitas vezes a gente acha que ele é um paciente que tem maior risco de acabar falecendo na cadeira, por conta da sua complexidade sistêmica, mas a gente tem que lembrar que isso pode acontecer para todos os pacientes. E nesse cenário, é muito importante a gente lembrar da biossegurança. Então, por exemplo, vou atender um paciente, e aí em seguida eu vou atender um outro paciente que é oncológico. Aí aquele meu paciente que eu atendi antes, ele está com uma lesão de herpes ali. E aí eu fui aplicar o laser nele, ok? Fiz o protocolo tudo certinho. Só que se eu errei na cadeia séptica ali depois, na desinfecção, eu posso contaminar aquele meu outro paciente, que é um paciente oncológico, que está imunossuprimido, né, imunocomprometido, e posso levar ele a óbito, tá? Então é uma questão muito importante para a gente lembrar que isso se aplica para qualquer paciente. Mas dentro da área de pacientes especiais, a gente tem que redobrar ainda mais, ok? Como eu falei para vocês, a valorização profissional, então vocês se valorizarem em relação às outras áreas e também valorizando as outras áreas, que é muito importante que sozinho a gente não faz nada, tá? Então, a gente vai ter que, por exemplo, muitas vezes eu trabalho com a fono para a questão da deglutição, com os movimentos até mesmo para fazer o bochecho. Tinha paciente que não conseguia fazer bochecho, e aí a fono trabalhou com o bochecho, teve paciente com terapeuta ocupacional que ensinou a escovar. Então, tudo isso é importante, tudo isso é um tijolinho que a gente vai criando ali para levar qualidade de vida, ok? Então, pessoal, quem for seguir essa área vai saber que vai lidar com a prevenção, até mesmo a reabilitação do paciente. Então, o que a gente vai falar é que a gente vai trabalhar em todas as áreas. Então, desde uma questão de prevenir o aparecimento da doença, mas se a doença já acometeu o paciente e, consequentemente, aquele paciente está comprometido, como que eu vou reabilitá-lo? Ok? Então, esse vai ser um grande desafio para nós, certo? E aí eu começo a fazer algumas perguntas para vocês. Então, primeira questão, assim, que tipo de consultório será o seu? E aí a gente vai pensar, como eu falei para vocês, tem gente que já está na graduação, que já sabe que área que quer seguir, tem gente que acha que só é um profissional que vai atender esse perfil de paciente. Então, o teu consultório vai ser aquele consultório que exclui essa parcela da população, ou vai ser aquele consultório que segrega? O que significa o segregar aqui? Então, vai ter um dentista que vem eventualmente para atender ali. Ou então, o teu consultório ele vai integrar. Será que vai integrar propriamente dita, mas vai ser uma coisa assim que não vai estar incluída? Então, nós temos que lutar pela inclusão. Inserir esse paciente na rotina do nosso consultório, ok? Como eu falei para vocês, muitos pacientes não vêm com o quê? Com o diagnóstico, não está escrito lá que ele é especial. Então, ele é uma bomba relógio ali que a gente vai ter que encontrar por meio de todos os recursos, principalmente no diagnóstico, né? Tanto pela anamnese como nos exames físicos, mecanismos ali que nos mostram, então, como que aquele paciente realmente é, ok? Diante disso, outro questionamento que a gente faz é, como será o seu atendimento? Então, você vai promover um tratamento de igualdade? Ah, professor, eu trato todo mundo igual, não tem essa de diferença, rico, pobre, todo mundo aqui é tratado igual. Será que se ele vai ser a mesma coisa ou não?
ou vai ser um paciente com equidade. Então, o que significa equidade? Eu vou tratar diferente para tratar igual. Então, o que significa? Eu vou ter atendimentos diferenciados para cada paciente, ok? Então, isso é uma possibilidade que a gente vai ter. Então, o que significa, e diante disso tudo? Eu vou tratar diferente para tratar igual. E diante disso, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu vou trazer para vocês aqui, que é justamente essa, assim. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Por quê? Eu vou falar para vocês que hoje, se vocês estão aqui achando que vai ter uma receitinha de bolo para o paciente especial, vocês vão perceber que isso não acontece, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que nós temos que reconhecer as particularidades e, a partir dessas particularidades, a gente vai tentar trazer um quê? Um tratamento mais com equidade. Eu vou tratar diferente para tratar igual, ok? E nesse sentido, pessoal, tem uma outra coisa que a gente traz para vocês. Opa, desculpa. É que o paciente especial não é um paciente odontopediatra. Por quê? Tem muita gente que acha que quem é o profissional responsável para atender esse paciente é o odontopediatra por conta das características que a maioria dos odontopediatras acabam tendo, ok? Mas não é. E isso também se reflete na nossa postura com o paciente. Tem gente que fala tudo no diminutivo, como se fosse o mesmo paciente. Então, lembrem-se que o paciente especial, ele não é um paciente odontopediátrico. Eu vou ter que levar em consideração o grau de desenvolvimento cognitivo desse nosso paciente e vou ter que me aproximar da realidade que esse paciente tem. E, consequentemente, para eu me aproximar da realidade que esse paciente tem, realidade que eu falo, pessoal, é o seguinte. Então, tem paciente que chega no consultório que ele tem, por exemplo, idade cronológica, idade biológica de 40 anos, mas a idade mental, a idade, o comprometimento cognitivo dele seria como se ele tivesse 12 anos, entendeu? Então, eu tenho que saber como que isso é. Novamente, quem ajuda muita gente com isso são os próprios psicólogos, que fazem bastante testes, fazem estudos aqui para tentar relacionar isso, ok? E, consequentemente, a família também ajuda a gente nisso, porque a família vai falar assim, ó, doutor, ele tem 40 anos, dependendo, né, do paciente especial, tem 40 anos aqui, mas se comporta como um menino de 12, como um menino de 10, parece uma criança, usa fralda e assim por diante, ok? Então, quando eu penso em saúde bucal para pessoas com deficiência, eu estou pensando em inclusão social, que eu quero incluir esse paciente na nossa sociedade. A partir disso, como que eu vou incluí-lo? Eu vou promover autoestima, então essas pessoas, elas acabam tendo também desenvolvimento de outras interações sociais. Eu quero também estética, então existe e exige cada vez mais uma boa aparência para esses pacientes. Então, pensar, por exemplo, aquela questão de que, paciente especial tem que colocar X material, não dá para colocar outro material, não. Isso hoje já não existe, tá? Então, a gente tem que promover, sim, estética para esses pacientes, melhorando a fala e a mastigação e, consequentemente, um hálito agradável. Muitos pacientes, quando estão inseridos, principalmente no mercado de trabalho, uma das queixas que as pessoas mais trazem é justamente que esses pacientes têm um hálito não tão agradável e acaba afastando eles, né? Tendo um obstáculo social ali para ser enfrentado. Então, tá vendo que como vários obstáculos que a gente vai ter ali para tentar conseguir o quê? A tão falada qualidade de vida. Que não é algo que a gente às vezes fica falando assim, eu quero promover saúde bucal, promover saúde, qualidade de vida, mas a gente não sabe como que vai conseguir isso, ok? E aí a gente começa a pensar, como eu falei para vocês, não existe uma receitinha de bolo. Então, por exemplo, eu vou trazer para o lado de pacientes com síndrome de Down. Então, assim, professor, todo paciente com síndrome de Down eu tenho que fazer isso, 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 isso? Não. Cada paciente vai exigir um tratamento. Por quê? Assim como nós temos uma analogia, por exemplo, se eu falar de frutas cítricas, então eu tenho de que essas frutas, elas podem ir do limão até a laranja-lima, então temos uma variedade de sabores, de cores, é assim que acontece com nós.
Então, dentro da mesma patologia, dentro da mesma alteração, dentro daquela mesma necessidade especial, né, nós vamos ter pacientes diferentes. Então, mas a gente precisa conhecer qual é a síndrome, conhecer quais são as características dessa pessoa, para que em seguida a gente consiga desenvolver recursos para ter uma boa comunicação. Então, como que eu vou ter uma boa comunicação com o meu paciente? Será que eu vou conseguir falar verbal, uma comunicação gestual, uma comunicação alternativa? A gente vai ver isso na nossa aula. Eu preciso ter um manejo adequado. Então, o que é o manejo ali? Então, como que eu vou conseguir incluir eles? Quando eu estava na FOB, fazendo meu mestrado, teve uma história de uma pacientezinha que ela demorou 40 consultas para sentar na cadeira, para ela entrar na cadeira. E ela era uma menininha, assim, muito bonitinha, mas ela não sentava. Então, o que acontece? É tijolinho, é dia a dia que a gente vai ter que ter para conseguir incluí-los no nosso atendimento. Só que tem muita gente que tem um paciente que vai ter algum comportamento muito difícil, que aí a gente vai falar assim, será que eu vou conseguir atendê-lo propriamente dito? Tem gente, hoje ainda, que acha que paciente especial só pode ser atendido em ambiente hospitalar. Isso não é verdade, pessoal. A parcela que precisa de um atendimento sob anestesia geral, ela é mínima, tá? Obviamente, diante das características do paciente, mas ela costuma ser mínima, tá? A grande maioria, né, a grande parcela, propriamente dito, a gente consegue atender no consultório convencional, ok? E a maior dificuldade que a gente vai encontrar vai ser principalmente o comportamento desse paciente, certo? E aí, então, a gente vai ter que lembrar que cada paciente é único, eu vou ter que considerar as particularidades e a individualidade de cada indivíduo. Então, assim, do ponto de vista genético, eu sou semelhante a você que está me ouvindo agora. E aí a gente tem diferenças, ok? A mesma forma que acontece com outras pessoas. Então, os protocolos, pessoal, eles vão ser individualizados. Meu objetivo aqui com vocês hoje é trazer um panorama geral e como vocês podem inserir alguns conceitos na prática clínica de vocês, ok? Então, vamos lá. Nós temos vários determinantes sociais de saúde. O que isso significa? Por exemplo, alterações físicas e cognitivas severas nesse paciente, eu vou ter alterações imunológicas, o paciente especial, de um modo geral, apresenta uma higiene bucal insatisfatória, tá? De um modo geral, a gente tem o paciente, por exemplo, com transtorno obsessivo-compulsivo, que escova até demais. E aí tem o risco desse paciente apresentar recessões, mas são casos atípicos. De um modo geral, eles têm dificuldade motora, que acaba levando também o quê? O aparecimento de doenças bucais. E em contrapartida, pessoal, eu tenho muitos pacientes, mas eu tenho poucos profissionais qualificados. Então, essa diferença de oferta e procura faz com que tenha o quê? Mais desigualdade e mais obstáculo para essa população. E aí, diante disso, quais são as barreiras, então, que a gente vai ter para enfrentar e conseguir, né, promover uma saúde bucal para esses pacientes? De modo geral, pessoal, a gente tem 3 obstáculos a serem vencidos. Primeiro obstáculo são as questões clínicas. Segundo, são as questões comportamentais. E o terceiro, que eu acho um dos mais difíceis, é a questão social. E a gente vai falar de cada uma delas, tá bom? Quais são as características clínicas, então, propriamente dito? Então, tem alguns pacientes que têm algumas características bucodentárias, né, que elas são difíceis, como, por exemplo, paciente respirador bucal. Então, aí a gente está acostumado com paciente respirador convencional, né, saudável. Será que eu vou conseguir isolar esse paciente para fazer uma resina? Desculpa. Será que esse paciente vai conseguir ficar muito tempo com a boca aberta? Será que eu vou conseguir, se tiver que fazer um tratamento endodôntico nesse paciente, como que eu vou conseguir fazer? Ok? Então, é para você já ir acendendo ali uma luzinha ali, das dificuldades que a gente pode ter. Existe também línguas que elas são hipotônicas e elas acabam dificultando o acesso de, por exemplo, uma sondagem, que é o próximo item de diagnóstico, que dificulta o tratamento, ok? E o acúmulo de saliva. Quem atendeu, ou quem for atender um paciente, vocês vão ver
que tem paciente que nem sempre eles produzem mais salivas. Só que o que acontece é que muitas vezes eles têm dificuldade para deglutir. Então, essa dificuldade na deglutição acaba parecendo que o paciente tem o quê? Uma piscina ali na boca, de tanta saliva que tem ali. Mas, muitas vezes, eles podem até estar produzindo de modo menor, ter uma hipossalivação, tá? Isso acontece principalmente com os pacientes com Down. E aí, a gente tem o quê? Mas só que eles têm dificuldade de deglutição, ok? E aí, novamente, tem um saliva na boca, tem uma língua que não tem controle, o paciente não fica com muito tempo aberto. Será que eu vou conseguir fazer uma restauração de resina ali adequada? Será que eu não consigo pensar em algum outro material? Tá? Então, aí a gente vai começando a ampliar ali nossa visão clínica, ok? Diagnóstico, pessoal. Então, por exemplo, vamos falar da pele. Aí eu sei que muita gente aqui já tem um temor com periograma, mas aí na hora de fazer um periograma, será que eu vou conseguir sondar de maneira adequada esse paciente? Será que ele vai deixar sondar? Será que eu consigo inserir a sonda ali sem que o paciente sentir desconforto, tudo? Radiografia, pessoal. Na hora de fazer radiografia, tem que tomar muito cuidado. Já presenciei paciente já engasgando com a película. Então, ter muito cuidado em relação às tomadas radiográficas. Então, por exemplo, vou fazer um exame extraoral. Será que eu consigo, diante do diagnóstico que eu quero, fazer, então, uma panorâmica? Consigo fazer uma tomografia? Existe uma frase que eu gosto bastante, que aplica-se a pacientes especiais, que é assim: nem sempre o que é ideal é o viável. Ok? Então, nem sempre que, por exemplo, eu deveria fazer ali periapical uma série boca toda, para conseguir fazer evolução, para ver se ele está melhorando do ponto de vista periodontal, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, ok? E o tratamento em si. Eu vou, mais para frente, entrar em detalhes dessa questão do tratamento, tá? Mas só para vocês saberem agora que a gente tem o quê? Bastante opções para modificar o curso normal do nosso atendimento. Então, colocar uma silicona, fazer um abridor de boca, utilizar uma colher, tudo isso pode ajudar, então, no nosso atendimento, ok? Em relação ao comportamento, pessoal, nós temos dois grandes obstáculos aqui. Primeiro obstáculo, grau cognitivo do paciente. Isso aqui, pessoal, parece ser simples, mas na prática ela acaba afetando bastante a gente. Por quê? Primeiro, como eu falei para vocês, não é um paciente odontopediátrico, tá? Então a gente vai ter que encontrar esse meio termo para tentar interagir e chegar ao mundo do nosso paciente. Então, por exemplo, não é todo paciente que vai aceitar você utilizar uma máscara com um sorrisinho, não é todo paciente que vai utilizar e vai aceitar você utilizar uma capa para uma carpule. Tem paciente que você vai, por exemplo, fazer qualquer tipo de analogia, utilizar figuras, então livrinhos, que ele vai achar que você está como se estivesse rindo dele, tá? Por isso que é o mais importante, entender como que é esse grau cognitivo do paciente. Como eu falei para vocês, tanto alguns outros profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, como também a própria família nos traz isso, tá bom? E a comunicação com o paciente, tá? Comunicação, como eu falei para vocês, eu estou me comunicando aqui de forma visual, vocês estão me vendo, eu faço também, falo bastante com as mãos, né, de forma gestual, e também a própria questão verbal. Só que o paciente especial, a gente vai ter aí uma barreira muito grande. Por quê? Você pode ter um paciente que não enxerga, você pode ter um paciente que não ouve, você pode ter um paciente que não entende a sua fala. Então, tudo isso a gente vai ter que encontrar algum recurso, tá? Existem aqui algumas coisas, eu vou falar disso mais para frente também, tá? Então, algumas formas de como melhorar a comunicação com o paciente, e vocês vão ver que isso a gente consegue trazer na nossa prática clínica, que não é algo muito, assim, diferente, que a gente pode incluir isso na nossa rotina diária, ok? E aí entra a questão social. Como que seria essa questão social? Para mim, pessoal, é o mais difícil, porque a gente muda com hábito e cultura. E nossa população já tem um hábito e uma cultura que não valoriza muito o nosso atendimento odontológico. Então, primeira questão, será que o paciente, ele tem autonomia, ele tem um grau cognitivo para entender a importância do atendimento odontológico? E aí a gente vai falar, qual é o paciente?
Então, por exemplo, se for um paciente com síndrome de Down, na grande maioria, eles não conseguem entender a importância do tratamento. Então, aí, alguns pacientes têm um grau cognitivo que dá pra gente, que eles vão entender, mas a grande parcela não. E aí a gente vai falar, então, quem é que vai cuidar e supervisionar? Será que vão ser os pais que vão fazer isso? E aí a gente entra naquela questão cultural do nosso país, ok? Esse desenho, vocês vão ver ele mais para frente na aula, eu gosto muito dele porque ele representa muito o Brasil, que é o quê? E o que acontece muito diariamente, quem for atender paciente especial. Esse desenho a gente tem o papai ensinando ali os seus filhos, né, a escovar o dente, e se vocês olharem, ele está escovando a dentadura dele. E é justamente isso que acontece. Por quê? Muitas vezes o papai, né, os pais, né, que a gente tem ali na nossa clínica, eles não tiveram acesso à informação, eles não tiveram acesso aos serviços de saúde, e aí a gente vai ter que primeiro, como se tratar o pai, para depois também que ele consiga tratar e entender a importância do tratamento para o seu filho, ok? Então, eu acho bem interessante essa área de pacientes especiais, porque a gente não está tratando só o paciente. Quando a gente acaba olhando, a gente está tratando a família, está tratando a sociedade. Por quê? Se a gente não tiver aqui essa rede de informação, o nosso tratamento morre. E não é isso que a gente quer. Um outro item que é muito importante, que sempre todo mundo me pergunta em relação ao paciente especial, é sobre a sexualidade. E aí a gente entra com um item que é bem delicado. Por quê? A gente não tá, nós como cirurgiões dentistas, né, alunos, não estamos preparados para isso. Tem muita gente que acha que a sexualidade no paciente especial, ela é aflorada. Então, o que significa aflorada? Como se fosse aumentada. Só que a sexualidade no paciente especial, ela é chamada de sexualidade infantilizada. Então, o que isso quer dizer? Então, por exemplo, eu estou aqui, só para vocês entenderem, apresentando para vocês, vim com uma camisa, estou com roupa. O que acontece? Eu tenho uma coisa que é chamada de restrição social. Então, o que seria essa restrição social? A restrição social me faz entender que, por mais que eu possa ir ao supermercado ou possa vir apresentar uma aula nu, não é socialmente aceito isso, certo? E aí vocês vão falar assim, mas aonde que você está querendo chegar no atendimento odontológico? Pessoal, é muito desconfortável vocês estarem na cadeira e o paciente começa a se masturbar. Isso aconteceu diversas vezes. É complicado vocês estarem na cadeira e o paciente começar, por exemplo, virar e a pegar no peito da sua auxiliar. É complicado você ter situações disso, porque para eles, muitas vezes, é uma brincadeira, tá? Eles não têm essa restrição social. Já presenciei meninas se estimulando no braço da cadeira, então é um cuidado que a gente tem que ter. Meninos ficar se pegando nos órgãos sexual, no órgão sexual, ou simulando um movimento de masturbação. Então, vamos entender. É muito importante esse item. Eles não fazem por mal, não é aumentada. A sexualidade deles é igual a minha, é igual a de vocês, é igual a de todo mundo. Mas eles não têm essa restrição social, ok? Então, primeiramente, vamos lá para alguns itens. Sempre que for atender um paciente especial, tem que ter um auxiliar, um respaldo até mesmo jurídico para você como o profissional que está atendendo. Segunda coisa, pessoal, e eu sempre gosto de falar disso, porque principalmente quando a gente vai atender um paciente como, por exemplo, com Down, eles são muito carinhosos, e aí eles acabam querendo beijar toda hora, querendo abraçar toda hora. Pessoal, tem que pôr limite, a gente tem que saber. Beijo é no início do atendimento, e no início, no final do atendimento. Pronto. Durante o atendimento, não. Tem que saber impor limite. E esse limite normalmente é vocal. Fala assim, não, agora não é o momento disso, tá? Porque senão, aí você vai dando abertura para o paciente, e aí você pode desencadear essas outras situações, ok? Caso aconteça alguma coisa desconfortável, procurem, pessoal, psicólogo, e informem imediatamente aos pais, tá? Então, dependendo do que acontecer, vocês devem parar o atendimento e fazer uma imposição ali vocal, falar assim, não, isso não pode ser feito aqui, tá? E aí, anotar no prontuário o que aconteceu aqui, ok? Os psicólogos trabalham bastante com essa questão da sexualidade, então é importante a gente ter essa interação com eles.
E aí, pessoal, uma outra questão. Cuidado na sala de espera. Toda vez que vocês vão marcar um paciente, então, e isso, por exemplo, até mesmo na faculdade, o paciente ele vai ter contato com outros pacientes ali. E isso é super saudável e é recomendável. Só que a questão é, tem que ter sempre uma supervisão, ok? Então, não deixar o paciente sozinho ali com outro paciente antes de você atender, tá? Sempre ter alguém. Então, ter um auxiliar para ficar ali, ou uma secretária para ficar visualizando esse paciente, certo? E aí a gente chega naquele momento. A gente já está indo para metade da aula, já para quase. Aí, tio, tia, estou indo no seu consultório. Você está preparado para me atender? E aí a gente começa a pensar, o que está acontecendo? Quando a gente para olhar o nosso consultório, o que a gente mais vê são estímulos. E quais são esses estímulos, pessoal? Tem som. Muitas vezes, para nós, a gente acaba ficando com aquilo como se fosse normal, mas ar-condicionado faz um barulho que a gente, quando para, a gente percebe o barulho que ele faz. Sugador, tem paciente que não aceita o uso do sugador, então a gente tem que deixar desligado toda a questão da bomba a vácuo. A alta rotação, então isso, o motorzinho, né, a gente sabe que, como o paciente fala pra gente, motorzinho você não vai pôr na minha boca. Tá? Então, a alta rotação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Porque são sons ali que já trazem uma memória, às vezes, uma memória que às vezes é criada de forma ruim, ok? Algumas questões visuais, eu vou falar com vocês sobre alguma delas, mas, vamos lembrar agora do cirurgião dentista. Então, hoje, o que a gente tem? Tem que ter, por exemplo, máscara, óculos, gorro, uma face shield, então, o paciente, será que com um jaleco, é muito estímulo para o paciente, ok? Texturas. Então, quais seriam as texturas? Então, nós temos a textura da luva, nós temos a textura de um algodão, temos a textura do instrumental, tá? Então, são várias coisas que a gente vai colocar ali e que vai influenciar. O cheiro, pessoal. Então, imagina vocês estão atendendo o paciente na faculdade. E no box ao lado, alguém está fazendo um reembasamento de uma prótese. Então, tem aquele cheiro forte de resina. Será que o cheiro, por si só, já não é capaz de descondicionar o paciente? E os sabores? A gente não faz ideia, mas aí a gente está acostumado a fazer uma restauração, aplicar o ácido, e a gente joga lá para fazer a lavagem. Será que esse ácido cítrico ali, esse ácido fosfórico que a gente vai utilizar ali, ele não vai ser suficiente para causar um descondicionamento do paciente, tá? Eu lembrei do ácido cítrico porque a gente acaba utilizando bastante nas cirurgias periodontais. Então, isso é um cuidado também que a gente tem. Porque muitas vezes a gente acha que o paciente está permitindo ali, mas um desses estímulos ali pode acontecer e o paciente descondicionar na hora. E o atendimento tem que ser parado. Quem aqui costuma ir para o dentista ou que tem pais dentistas, sabe que, diferente do ambiente universitário, o som, por exemplo, do compressor, a gente vai falar sobre isso. Então, um compressor do nada faz um barulho enorme. E isso, muitas vezes, é um estímulo que acaba descondicionando o paciente. Então, a gente tem que lembrar que tem alguns fatores que vão acabar comprometendo bastante o nosso atendimento. Sejam eles, por exemplo, a dor, um paciente que tem medo, o paciente estressado, o paciente ansioso. São todas características ali que acabam dificultando. Então, o paciente chega e fala assim, doutor, tá doendo demais. Você nem afastou o lábio do paciente, ele já tá falando que tá doendo, tá? Tem paciente que vem com muito medo, tá? A gente tem que entender isso. Tem paciente que chega super estressado na hora de fazer uma cirurgia ou um procedimento clínico que às vezes acaba gerando algum desconforto, e tem paciente muito ansioso. Tem paciente que já nem entrou no consultório já fala assim, doutor, vai demorar muito hoje? Tá? Então, são pacientes, são comportamentos que dificultam o nosso atendimento, tá bem? E aí, todo mundo fala, Rafael, será que existe algum medicamento? Será que existe alguma coisa física que eu possa utilizar para deixar o atendimento mais à vontade? Pessoal, a grande diferença nesse cenário todo vai ser a sua formação, tá? Vai ser você. Então, você vai ser o grande pilar de diferença em relação ao restante, tá bem? Então, a forma que você realiza o atendimento, ela vai ser, por exemplo, o paciente, quando estava atendendo comigo, ele não estava
Os pais dele não ficavam preocupados assim, Rafael ali, ele está fazendo doutorado, né, enquanto eu estava na FOB, está no doutorado, já não é, ou o paciente está na graduação, é graduando, está aprendendo. Não, eles querem saber como você vai tratar o filho dele, como você vai lidar e respeitar as limitações que esse paciente for apresentar para você. Então, pessoal, lembre-se sempre que título e conhecimento são importantes? São, desde que nós tenhamos o quê? Uma base de humanização por trás disso, tá? E aí a gente começa a pensar na estrutura de um consultório, ok? A gente vai começar, então, a desmistificar, então, propriamente dito, então, com o tema da nossa aula. Primeira coisa, tem gente que acha assim, vou atender paciente especial, paciente que, no meu consultório, tenho que ter uma sala de espera muito linda, posso ter um aquário. Pessoal, pensem o seguinte, olhando essa imagem, eu tenho muito estímulo para o nosso paciente. E a sala de espera vai ser o primeiro momento que o paciente vai ter contato com a gente, sem a gente ter ido ali, entendeu? Então, ó, eu tenho um aquário e tenho um suporte. E tenho cadeiras aqui de madeira. Imagina se o paciente tem uma crise de estímulo, uma crise sensorial, uma crise de nervosismo, ou até mesmo de uma brincadeira, e quebra o teu aquário e se fere. Então, assim, tome bastante cuidado com isso, tá bem? E aí, como eu falei para vocês, a primeira experiência que o paciente tem vai ser com a sala de espera. Então, aí, qual que vai ser a primeira experiência que o paciente vai ter? Será que ele ouviu falar do dentista na PEPA ali? Ou ele ouviu quando o tio dele foi brincar com ele e falou que se ele não deixasse fazer tal coisa, o dentista ia dar uma injeção, que o dentista ia tirar o dente? Então, qual é a experiência que o paciente já apresenta e como que a gente vai, então, lidar com isso? Primeira questão, pessoal. Nós temos que, no ambiente ali, de sala de espera, temos que tirar o medo de dentista. A gente pode falar aqui, de um modo geral, que tem gente que tem ou que não tem medo, mas tudo que é desconhecido gera medo, gera ansiedade, gera insegurança e vai gerar medo. Então, para o paciente que nunca foi para o consultório, é importante que a gente lide com isso e que a gente tire esse medo do dentista, tá? Então, para a gente, nesse primeiro momento ali, já na sala de espera, a gente tirar esse medo do nosso paciente. E aí, com isso, tanto na sala de espera, pessoal, como no próprio consultório, no ambiente de consultório, eu tenho que tomar muito cuidado com os estímulos, tá? E aí eu sempre falo, se você tiver uma sala de espera ou um consultório muito atrativo, o paciente ele vai estar se preocupando com aquilo do que com o atendimento, tá bem? Então tomem cuidado, não é preciso ter, como eu falei para vocês, recursos como, por exemplo, uma parede pintada de aquário, você fazer cursos, já vi vários dentistas fazendo cursos de escultura de balões, não é nada disso. O balão, em especial, pessoal, é uma coisa que eu abomino, que eu acho que não só eu, né, a literatura traz como algo perigosíssimo, tá? Por quê? Um balão, por exemplo, mesmo que é feito uma escultura, tem o risco dele estourar. E se ele estourar, ele tem o risco de assustar o paciente e descondicionar. O balão convencional, o redondo, que a gente conhece, o paciente ele pode levar para casa e estourar em casa. Se estourar em casa, uma hora vai estourar. O paciente já tem histórico, já tem na literatura, né, tem literatura para isso, de paciente que deglutiu aquilo e que teve asfixia. Então, tome muito cuidado com isso. Então, como estímulo, como reforço, eu sempre gosto de dar desenho para o paciente. Então, já estou fazendo duas coisas ali. E lembre-se sempre que essas coisas, tudo é para o quê? Para deixar o paciente mais à vontade e não descondicionar ele, ok? Então, como que tem que ser feita a sala de espera? A sala de espera, ela tem que ter acessibilidade a todos os pacientes, sejam elas físicas e sensoriais. Então, o que seria uma acessibilidade física? Permitir, como eu falei para vocês, às vezes vocês vão falar assim, Rafael, eu estou fazendo aqui o atendimento a uma parcela AA da população, mas essa parcela AA da população pode também ter pacientes especiais. Não só pode, como vai ter. Pode ter os filhos que vão acompanhar ele durante a consulta, entendeu? É importante que vocês tenham alguns recursos lúdicos. Aqui eu estou falando de recurso lúdico, eu não estou falando para fazer um playground ali na sala de espera, tá bem?
Então, por exemplo, ter livrinhos ali que mostrem sobre educação e saúde, para que o paciente já vá ali se acostumando com o ambiente que a gente vai trazer para ele. E sempre, pessoal, utilizar isso como uma ferramenta de educação e saúde. Então, para o paciente entender o que a gente está fazendo ali, tá? Então, assim, ó, se vocês olharem aqui no cantinho, tem um bichinho ali escovando os dentes, aí tem livrinho que mostra o sorriso e assim por diante, ok? A cadeira, pessoal, tem alguns itens assim que são, que passam às vezes despercebidos para a gente, mas assim, por exemplo, a cadeira, tem a cadeira que tem o braço, e essa cadeira com o braço, com os dois braços ali no caso, dificulta para eu transferir o paciente de uma cadeira de roda para a cadeira odontológica, dificulta um paciente que tenha muita obesidade, dificulta um paciente que tenha, às vezes, problema músculo-esquelético, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Lembrando também, pessoal, espaço para cadeira de roda. Aí você vai falar assim, professora, eu estou aqui na graduação, nem sempre dá para passar a cadeira de rodas. Então, como eu falei para vocês, tratem do que é ideal e o que é viável. Então, o que dá para você fazer dentro daquele ambiente que você está, para tentar melhorar esse atendimento, ok? Sempre escolher um ambiente com cores relaxantes, não cores que estimulem o paciente ali, e que seja esse ambiente mais calmo e acolhedor, tá bom? Então, tem um ambiente. Reparem aqui, pessoal, isso aqui foi, essa aula aqui eu já dou algum tempo antes mesmo da questão do novo coronavírus, né? Repare que tem muita gente, principalmente recém-formado, que adora encher de coisa em cima da bancada. Gosta de colocar aqueles desenhos de monte de escova, gosta de colocar o kitzinho, colocar flor, ursinho de pelúcia. Pessoal, além disso não ser de uma consideração de biossegurança, a gente tem que pensar que também pode ser coisas assim para descondicionar nosso paciente, tá bom? Tem um ambiente mais clean possível, tá? Um ambiente mais acessível. E essa acessibilidade, pessoal, ela tem que começar antes mesmo do paciente entrar no consultório. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, eu atendo o paciente tal. Não, pessoal, vocês podem ter um paciente com uma alteração ali de locomoção provisória. Isso, pessoal, não é uma opção, eu quero ter uma rampa. É lei, tá? É obrigatório ter rampa. Se não tem rampa, tem que ter algum outro acesso que permita o paciente de ter ali como uma alternativa das escadas, ok? O compressor, pessoal, o compressor ele tem que estar sempre bem longe, o mais longe possível, ok? Longe possível para que a gente não tenha descondicionamento em relação ao barulho, ok? Por quê? Se tem consultórios menores, consultórios particulares, a gente acaba ouvindo muito barulho. Então, preferir as marcas que são mais silenciosas e que elas estejam o mais longe possível. Uma outra coisa que é importante é sobre luva e textura, pessoal. Muita gente gosta de comprar luvas, que agora a gente tem essas luvas a vermelha, laranja, preta, e enfim, uma infinidade de cores, só que a gente tem que lembrar que são cores e texturas, tá? Então, tem muita gente que você está acostumado a utilizar o látex convencional e você muda de luva e o paciente estranha, tá bom? Então, mantenha-se uma rotina no teu consultório, tá? Tome muito cuidado com isso e se você tiver esse paciente, não faça essas alterações bruscas, ok? Como eu falei para vocês, tem cadeiras de rodas, por exemplo, aqui no canto, que a gente vê que às vezes a gente consegue até atender o paciente na própria cadeira dele, tá? Essa cadeira aqui é bastante utilizada em pacientes com paralisia cerebral, tá? Então, é uma cadeira que ela tem algumas inclinações ali, que dá até para a gente atender ele no nosso consultório. Quem for seguir a área de pacientes especiais, no Brasil, eu adianto que já é muito mais caro, só que a gente tem também o quê? Aqui, como a gente pode ver, um suporte aqui para a gente acoplar a cadeira de rodas do paciente, tá bom? É necessário ter isso? Quem tiver, vai ser um plus a mais, mas muitas vezes, com a cadeira nossa convencional ou com a própria cadeira do paciente, a gente consegue realizar o atendimento, tá bem? Como eu falei para vocês no início da aula, das adaptações. Então, por exemplo, dá para a gente colocar uma silicona ali, para que o paciente, vou usar uma ponta diamantada, uma broca, para que eu não promova nenhum ferimento na língua do paciente ou na bochecha dele, por conta disso, tá bem? Principalmente aqueles pacientes que têm movimentos involuntários, tá?
Então, são alternativas, são recursos ali que a gente tem para evitar esse tipo de acidente, tá bom? Abridor de boca. Nem sempre o paciente consegue ficar com muito tempo com a boca aberta. Então, o que acontece? Existem abridores de boca, então, existe um de uma marca nacional, ele tem até um pontinho aqui, que é para a gente passar o fio dental, porque tem risco do paciente deglutir, ok? E tem esse outro aqui, que é um importado, mas ele é muito bom, que dá para a gente acoplar até o sugador nele. Então, com isso, a gente consegue fazer dois procedimentos, afastamento ali, manter a abertura de boca com permitir ali sugar ali, seja sangue, seja o excesso de saliva que o paciente esteja ali promovendo no momento do atendimento, tá? Eles são esterilizados. Então, é uma diquinha também aqui para quem tiver um perfil para atender mais, ou que encontrar maior esse número de pacientes no consultório, ok? Então, lembrando sempre de fazer com segurança para o nosso paciente. Existem os abridores de boca, como eu falei para vocês, nem sempre os pacientes mantêm a boca aberta. Então, a gente tem abridor com espátula de madeira, dá para a gente colocar uma espátula de madeira sobre a outra, e aí a gente coloca um pouco de gaze e enrola com fita crepe, tá? Então, a gente consegue manter o abridor de boca, ou até mesmo um abridor de molde, tá? Que é um abridor que é um pouquinho mais difícil de achar, mas ainda a gente tem ele no mercado. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, pessoal, porque por ele ser metálico, ele lembra muito uma pinça, tá? E aí o paciente ele pode ficar se mexendo e pode ficar com um machucadinho ali. Então é importante colocar uma proteção. Então, colocar um lençol de borracha ou uma toalhinha ali para evitar de machucar ali a pele do rosto do paciente, tá bem? Uma outra dica que eu dou para vocês é: vocês têm normalmente o afastador de Minnesota, né? Que vocês compram na cirurgia. Só que ele é baixo, normalmente ele tem altura de 2 dedos, né? Só que se vocês olharem, principalmente na casa da avó de vocês, ou até mesmo na casa de vocês, existem umas colheres de inox que elas são enormes. E essas colheres, elas podem ser esterilizadas. Então, o que a gente consegue? A gente pode colocar elas no jogo clínico ali, deixar esterilizada, porque dependendo do nosso paciente, a gente consegue utilizar essa colher para afastamento. Essa é uma dica muito importante, tá bem? O DAP, pessoal, muitos de vocês já compraram a lista de material, mas são coisas que a gente sempre vai ter que reciclar, tá? Que chega uma hora que vai quebrando, que por vários motivos. Então, toda vez que a gente for utilizar em um paciente especial, não é recomendável utilizar os potes DAP de vidro. Por quê? Senão fica como se fosse uma arma. O paciente pode se descondicionar e jogar em você ali o pote como se fosse uma pedra, tá bem? Então, prefiro utilizar os DAPs de silicone, e existe esse DAP em anel também, não estou ganhando nada para isso, tá, pessoal? É uma empresa nacional que acaba ajudando principalmente para fazer profilaxia, colocar alguns produtos que a gente não precisa ficar virando ali toda hora para pegar um produto, ok? Para procedimento, a gente também tem algumas formas de recursos aqui, lúdicos também, tem capinha, adesivo para colocar sobre o ácido, para colocar, se vai utilizar uma flor, enfim, a gente, dependendo da idade cognitiva do paciente, a gente também tem no mercado várias opções, que é importante a gente ter ali na nossa gaveta, porque dependendo do perfil do paciente, são recursos que vão trazer resultados muito positivos, tá bem? Esse livrinho aqui, pessoal, todo congresso tem, em Bauru sempre vejo isso nos estandes ali do COB, e na maioria das dentais tem esses livrinhos, ou vocês podem comprar em livraria. Eles são fantásticos, por quê? São livrinhos de reforço positivo, então a gente aproxima-se da realidade do paciente. Tem esses aqui embaixo, aqui que eu estou contando aqui com a flecha, que são mais baratos, são mais em contas, que são normalmente só figuras, então eles têm um estímulo visual colorido ali, muito legal. Só que esses aqui do canto, eles ficam na faixa de R$50 ali, mas é um investimento legal, porque eles normalmente são o livro todo, ele é como se fosse capa dura, então ele é um papelão mais reforçado, então dá pra gente fazer a desinfecção dele depois. E ele tem também, se vocês olharem aqui no canto, vários animaizinhos, e de como você vai mexendo nele, você tem a textura. Então, a gente trabalha uma questão tátil do paciente, então, às vezes, eles têm como se fosse
um tecido simulando a pele do animal, ou algum objeto ali, por exemplo, simulando o chifre, assim por diante, tá? Então, a gente trabalha com vários estímulos ali para o nosso paciente, que pode ser benéfico. Então, por exemplo, a gente vai falar assim, ó, vamos fazer primeiro aqui, então, passar a colherzinha aqui para tirar a sujeira, então vamos tirar a remoção da lesão cariosa, e se você fizer isso, a gente vai ouvir o macaco gritar, e aí a gente aperta o macaco e faz o barulho do macaco, entendeu? Então, tudo isso a gente tem como um recurso terapêutico que vale a pena ter no consultório, tá bom? Para todo paciente, pessoal, não é receitinha de bolo. Então, tem alguns pacientes que vão ter, independente da idade, mas sim de acordo com o grau cognitivo, ok? Sugador, tem paciente que não vai permitir sugador. Já fiz cirurgias, assim, só com gás, então tá preparada ali uma mesa cheia de gás para ir fazendo alteração. Só que tem alguns sugadores, esse aqui em especial, ele é um importado. Dependendo do paciente, você consegue utilizar, porque o paciente, às vezes, como tem muita dificuldade de deglutir, acumula muita saliva na boca, tá? E tem esses outros aqui, que eles são mais coloridos, então eles acabam trazendo um estímulo lúdico para o nosso paciente, tá bem? Agora, pessoal, a gente está caminhando já para os 30% final da nossa aula. Eu divido ela em 3 partes, que é o comportamento, clínico e equipe profissional, tá bem? Na parte de comportamento, vocês vão ver que a gente vai falar sobre justamente qual é a abordagem que eu vou ter que ter para atender uma paciente no consultório, tá? Esse é o grande segredo. Então, o que eu posso fazer para deixar o nosso paciente mais à vontade? Nesse sentido, pessoal, a gente tem 2 formas de manejo, tá? O que é o manejo? Aí vocês vão falar assim, professor, na odontopediatria eu vi de uma forma diferente a classificação. Estou trazendo para vocês de uma forma bem lúdica, tá? Nós temos um manejo que é considerado psicológico ou corporal e postural, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Em relação ao manejo psicológico, nós temos vários itens, como a distração, modelagem, a técnica de falar, mostrar, fazer, a contagem numérica, nós temos a antecipação por imagens, nós temos o reforço positivo e o controle vocal, ok? Então, nós temos várias técnicas aqui, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, ok? Então, por exemplo, o que é a distração, pessoal? Quando vocês vão atender um paciente, tira o foco da boca. Então, eu vou falar, por exemplo, estou lá atendendo ele, e aí eu faço um elogio. Nossa, que sandália bonita, foi você que escolheu essa sandália? E essa roupa aqui? Nossa, pintou a unha. Tira o foco em relação ao que você está fazendo, ok? E aí o paciente vai ficando mais confortável, certo? Em relação à modelagem, é uma técnica que a gente vai simular um atendimento e o paciente ele vai estar ali como um observador. Então, por exemplo, eu posso pegar um boneco, então tem o tigrão, eu posso pegar um macromodelo, ou uma coisa que eu acho muito legal por exemplo, chega o paciente, ele às vezes vem com a mãe, com a irmã, ou com o pai, e aí eu falo assim, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. E eu simulo que eu vou fazer aquilo no pai ou na mãe. E o pai senta na cadeira, a gente simula por quê? Ele vai olhar e vai falar assim, se meu pai e minha mãe permitiu fazer aquilo, ele não vai me fazer nenhum mal. Então, a gente começa a diminuir a ansiedade do nosso paciente, ok? Existe uma outra técnica que é muito conhecida, essa sim, principalmente na pediatria, que é a técnica de falar, mostrar, fazer. Então, o que seria para a gente utilizar isso no contexto dos pacientes especiais? Eu fazer a antecipação do que eu vou utilizar. Então, eu vou falar o que eu vou fazer ali, a gente conversa com o paciente, a gente tem que lembrar que eles vão ter alguma parcela, né, vai ter um déficit cognitivo, então nem sempre eles vão entender. Eu vou mostrar o que eu vou utilizar. Por exemplo, não sei se isso na FOB está acontecendo até hoje, mas, por exemplo, quando eu fiz a graduação, a gente utilizava aqueles estojinhos metálicos, né, que é chamada de marmitinha, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a esterilização por campo, mas enfim, se vocês usam aquelas marmitinhas, aquelas caixinhas ali de instrumental, muitas vezes o paciente fica curioso para saber o que tem aquilo, porque às vezes ele viu uma marmitinha semelhante em casa e vai para o que está fazendo ali? Então, tem que tomar muito cuidado com o que está a visão do paciente, o que eu vou mostrar para ele, ok? Obviamente que eu não vou mostrar uma carcule, porque ele vai associar com injeção, mas tentar mostrar ali aos poucos para que ele fique o quê? Mais à vontade, para que assim a gente consiga fazer o atendimento, ok? Tudo isso, pessoal, eu estou dando uma pincelada, porque são temas, assim, específicos que a gente poderia falar de uma aula para outra, e como eu falei para vocês, muitas dessas coisas aqui, vocês já vão ter
ou se não tiveram, né, na graduação, principalmente na parte de odontopediatria, só que a gente está trazendo para uma outra realidade, ok? Então, a gente vai falar e conversar com o paciente, simulando principalmente o que vai ser feito, tá bem? Então, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma raspagem no paciente, eu simulava fazer a raspagem na unha do paciente. Obviamente, se ela não tivesse com esmalte, né, para não tirar o esmalte, simulava ali, então ele entendia que tinha um barulho. Então, na hora de pegar uma escova de Robson, ele sentia como que era a movimentação, como que vibrava, entendeu? Então, eu estou mostrando isso para o meu paciente. Tá bem? Existe um conceito aqui, que foi a professora Adriana Zink, que eu acho muito legal, que assim, isso aqui foi de 2010, tá, pessoal? Aqui, esse artigo que ela trouxe, mas que a gente agora vai ter que esquecer um pouquinho, porque a gente vai ter que mudar desse o nosso novo normal diante do coronavírus, né? Então, assim, antigamente, vou falar isso, a gente tem que agora trazer uma adaptação com isso, por quê? Vocês vão ter, ou já tiveram, né? O ideal seria iniciar o atendimento mostrando o ambiente para o paciente sem nenhum EPI. E hoje a gente sabe que isso não é mais viável, ok? Então, o que acontece? Então, por exemplo, conversar com o paciente, tem máscaras agora que ele consegue, não sei se vocês viram, apareceu na televisão, uma mãe criou uma máscara que ela era transparente por causa que a filha tinha problema auditivo. Então, esses recursos, o paciente consiga ver a gente falando, aproxima a gente deles. Então, muitas vezes tem paciente que faz leitura labial também, entendeu? Então, utilizar isso, utilizar recursos lúdicos. Então, tem recurso lúdico que o próprio paciente já traz, entendeu? Eu tinha um pacientezinho que ele trazia um saquinho de feijão e ele fazia um barulhinho, assim. Então, esse era o recurso lúdico dele. Não é um boneco, algo muito grandioso, ok? Sempre, pessoal, utilizar técnicas como falar, mostrar, fazer, e entra nesse conceito. Então, o paciente já está sentado, a gente vai começar a mostrar para eles os instrumentais, obviamente com aqueles cuidados que eu falei para vocês. E, em seguida, a gente vai fazer um manejo clínico em si, ok? Lembrando que teria que ter toda a biossegurança, óculos de proteção, enfim, todo o procedimento, mas aqui a gente está falando uma questão do manejo em si, tá? Aqui, no caso, a gente pode simular o atendimento para depois fazer ele em partes, ok? Então, basicamente, não é uma receitinha, mas são procedimentos que a gente pode deixar o paciente mais à vontade, tá? Esses recursos lúdicos, pessoal, eles são interessantes porque eles vão fazer uma comunicação alternativa, tá? Não é muito conhecido isso na nossa área de odonto. Só que, por exemplo, esse PECS, que é um programa de troca por imagens, é muito conhecido na fono. Então, normalmente os fonoaudiólogos trabalham já com isso e eles acabam utilizando bastante isso, tá? E aí a gente tem os apoios visuais. Então, por exemplo, se você falar para o paciente assim, ó, se você não escovar seu dente, vai ter um bichinho lá. Ele não vai entender aquilo, mas se você mostrar para ele um dentinho com um bichinho, já é uma forma dele entender, tá? Se você tiver um macromodelo e mostrar para ele, ó, hoje a gente vai trabalhar nesse dentinho aqui, mostrar para ele qual é o dentinho, ele também vai entender, ok? Existem essas tabelas de expressão facial de dor, são muito interessantes, porque muitas vezes você fala para o paciente assim, seu dente está doendo? Ele vai continuar olhando para você assim. Aí, se você falar assim, ó, seu dente está doendo e mostrar uma carinha, por exemplo, de cebolinha ali, com muita dor, ele vai conseguir entender um pouco melhor a informação que você está falando para ele, ok? Então, essa comunicação alternativa, ela é muito importante. Vocês podem pegar desenhos da internet, enfim, e cada paciente, muitas vezes, você traz isso para o ambiente dele, ok? Em primeira mão, trago para vocês um artigo que eu tive o prazer de compartilhar junto com a professora Adriana, que foi aquela que eu mostrei nas imagens, e com o professor Paulo, que vocês também conhecem, que foi justamente que a gente trouxe o uso alternativo da comunicação com essas figuras para o atendimento ambulatorial. Aí, no caso, né, eu trago para a minha área, para a parte de pério, em pacientes com síndrome do X frágil. Então, não vale a pena a gente entrar em relação aqui, nesse momento, com a síndrome em si. Mas para vocês entenderem que é um paciente especial, que a sua grande parcela faz parte também do transtorno do espectro autista, então é um paciente que tem uma comunicação muito prejudicada, e no caso a gente consegue melhorar com essa antecipação das imagens, ok? Então esse artigo ele saiu recentemente, então esse aqui é a prova dele, que a gente acabou de fazer,
foi semana passada, então acho que daqui a um mês vocês já vão ter acesso a ele, e ele é acesso aberto, tá? Quando tiver, eu envio para vocês o artigo. Então, essas informações, pessoal, elas têm que estar sempre associadas também com uma informação curta e de fácil entendimento. Então, por exemplo, vai fazer escovação, então mostrar para ele o que é uma escova, porque são coisas que são óbvias, mas que precisam serem ditas, tá? Então, a gente tem as tabelas de expressões faciais, ó, seu dente ficou bonito, mostrar para ele, assim por diante, ok? Outro item que eu gosto de utilizar bastante com pacientes, principalmente que fazem parte do transtorno do espectro autista, são os pacientes que utilizam a contagem numérica. O que é contagem numérica? A gente pode utilizar ou manualmente, ou por desenho, para o paciente saber o que vai fazer. Então, por exemplo, ó, primeiro a gente vai tirar a sujeira, segundo a gente vai lavar, depois vai aplicar o shampoo, que seria, por exemplo, o ácido, depois a gente vai lavar de novo, depois vai aplicar o condicionador, que seria o adesivo, depois vai colocar assim por diante. Então, o paciente vai acompanhando por números, tá? A sequência clínica. E aí a gente fala assim, quando chegar no 10, é porque acabou. Então, ele fica acompanhando. Para alguns pacientes, é muito bom, é um método muito válido, tá bom? Então, a gente consegue, principalmente se o paciente estiver no transtorno do espectro autista, tá bem? A antecipação de imagens aqui, só para reforçar para vocês, é uma imagem de quando eu estava na PAI, tá? Foi com a professora Vivi que me cedeu essas imagens, que é justamente para antecipação. Então, a gente vai mostrar para o paciente antes do que aconteceu, tá bem? Então, ó, temos aqui uma paciente que é, por exemplo, a Joyce. A gente sabe que a Joyce, ela tem um desenho dela ali. Como eu falei para vocês, isso aqui já é muito trabalhado com a fono, com o psicólogo, e não é muito comum na nossa área de odonto, mas quando a gente entra nesse cenário de pacientes especiais, é importante a gente saber. E foi com base nisso, pessoal, que a gente fez aquele artigo que eu mostrei para vocês, tá? Então, por exemplo, ó, ela sabe que vai de manhã para o banheiro, que depois tem a jardinagem, depois tem uma bola aqui que ela sabe que ela vai ter atividade física, depois ela vai ter o lanche, depois ela vai ter a escova do dente, vai ter que escovar o dente, higienização. Nesse sentido, pessoal, vale a pena a gente colocar, por exemplo, uma foto nossa. Teve pais que gostam de tirar foto minha com máscara, sem máscara. Então, a gente faz um quadro, propriamente dito, de imagens que o paciente consegue acompanhar o que ele vai fazer no dia. Então, quando ele viu lá que à tarde, depois que ele comeu e escovou o dente, ele vai lá encontrar o tio dentista, então ele fica o quê? Menos ansioso, entendeu? Então, a gente consegue antecipar por imagens, propriamente dito, o que vai ser feito, tá? O reforço positivo, pessoal, tem muita gente que acha que o reforço positivo teve gente que antigamente até brincava, tipo, vai no dentista que você vai ganhar um pirulito ali de reforço positivo. Na verdade, não é necessariamente algo físico, tá? O reforço positivo pode ser um elogio, um toque, uma fala, enfim, eu gosto de trabalhar bastante com, além desses recursos, né, elogio, sempre falar para o paciente, ó, mesmo que o paciente chegue, às vezes, com controle de placa, por exemplo, pior do que estava nas outras semanas. Aí você vai falar assim, ó, não tá tão legal, mas ó, poderia estar pior. Então, olha que bom que você está ajudando, olha que bom a sua participação, como que isso é importante, tá bem? Então, tudo isso vai ser importante para a gente entender, tá? Então, não trabalhem com doces, pelo amor de Deus, e lembre-se desses reforços positivos. E outra coisa que eu utilizo bastante são desenhos. Eu adoro utilizar desenhos, porque a gente estimula o paciente também e faz uma instrução de higiene oral para o paciente, tá? Controle de voz, pessoal, é um recurso terapêutico que a gente tem que tomar cuidado, que não é gritar, tá? Não é ficar estimulando ali quem é que grita mais, você é o paciente. Mas assim, a gente tem uma postura e falar para o paciente, ó, agora a gente vai fazer isso, agora não é hora de você fazer isso. A gente tem que impor uma autoridade ali durante o atendimento, tá? Então, isso vai depender de cada paciente. Tem paciente que, por exemplo, se o paciente tiver problema auditivo, ele não vai te entender. Então, aí você vai ter que trabalhar com o quê? Com as expressões faciais, com o movimento, com o toque e assim por diante, ok? Então, agora, pessoal, a gente entra para um outro lado.
tá? Eu não vou falar de todos eles aqui, tá? Porque senão a gente ficaria falando bastante, mas a gente tem várias técnicas na literatura que abordam justamente sobre isso, tá? Então a gente tem, por exemplo, técnica de joelho a joelho, corpo a corpo. Essas duas primeiras técnicas aqui, elas são bem interessantes quando são crianças ou bebês, tá? Então, aí a gente tem uma característica que dá para utilizar, tá bem? Que é quando, por exemplo, um pai deita sobre a criança para ajudar na contenção, ok? E aí a gente vai entrar num outro termo aqui, que é sobre a restrição física e a questão, por exemplo, da restrição ou da contenção, tá bem? Então, por exemplo, restrição física, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, ó. Que, por exemplo, nem sempre o paciente vai ficar assim tão quietinho no consultório, tá? E a gente tem que tomar cuidado na contenção, porque, por exemplo, no caso do Down, o Down, ele possui uma alteração anatômica que é chamada de instabilidade atenotaxial. Isso você pode ter em outros pacientes, tá? E aí, se você for fazer uma contenção física nesse paciente, você tem risco de fazer uma lesão medular e até mesmo deixar seu paciente paraplégico, tá? Na verdade, tetraplégico, né? Porque seria uma lesão bem na região superior. Então, é algo muito complexo e tem que se tomar muito cuidado. Então, evitar, no caso, eu diria para não se utilizar, tá? Mas na literatura a gente tem casos que utilizam e que tem resultado positivo, tá bom? Só que entre utilizar, a gente vai ter que ponderar o risco e o benefício, ok? Tem um aparelho que chama Dental Shape, ele foi criado pelo pessoal da USP São Paulo, tá? E naquela tabela inicial tinha lá esse Dental Shape. O que é o Dental Shape? Ele parece um puff que o paciente deita e que ele vai ter uma restrição do movimento, tá? O que é uma restrição? Não é uma contenção. Então, alguns pacientes que têm movimentos involuntários, ou paciente que tem algum problema por exemplo, de movimentação, principalmente pacientes com paralisia cerebral, a gente consegue utilizar isso porque a gente deixa eles, mais acomodado na cadeira, tá? Existem algumas opções também que são financeiramente até um pouquinho mais baratas e que a gente vai depender se vai dar para utilizar ou não. Existe rolinho, existe a possibilidade de a gente colocar uma calça jeans com espuma para deixar o paciente, a gente deixa ele como se fosse mais gordinho ali, para ficar mais firme na cadeira. Existe capa que utiliza isso, que dá para deixar o paciente mais ali de uma maneira mais confortável, ok? Existe agora, pessoal, então a questão da anestesia geral. Vocês viram que eu falei que ela é uma opção, mas ela não tem que ser a primeira opção, tá? E ela normalmente nunca é a primeira opção, ok? Porque a gente vai ter que ponderar os riscos e os benefícios desse nosso atendimento, tá bem? Então, a parcela de pacientes que vão ter que ir para o centro cirúrgico é uma parcela pequena, tá? Isso vai acontecer principalmente quando eu tenho uma impossibilidade de cooperação do paciente e quando eu também associo com necessidades odontológicas existentes. Então, o que significa? É aquele paciente que não colabora e que tem uns dentes quase que toda a boca para ser tratado, tá? Então, aí a gente vai ter que ponderar a necessidade que ele precisa do atendimento e como que ele colabora, ok? Então, isso vai depender muito de caso para caso. Essa aula aqui, pessoal, como eu falei para vocês, eu já tenho ela montada já antes da questão da pandemia, tá? E a gente tem que entender que existem métodos alternativos. Então, por exemplo, a zooterapia, que são animais preparados, né, treinados para fazerem um acompanhamento junto com o consultório odontológico também. Então, tem pesquisas que mostram que ele já diminui a ansiedade, então é uma opção, só que você tem que estar incluído dentro de um centro que permita isso, tá? Eu sempre ficava brincando, eu falava assim, quando eu estava aí na FOB, eu falava, Ivana, você vai deixar eu trazer um cachorro para fazer aqui com meus pacientes? E é claro que não, tá, pessoal? Então, a gente tem que pensar na biossegurança. Então, é um centro que tem preparo para isso, ok? Saudades da Ivane, tenho muita saudade de todo mundo aí de Bauru também. A sedação com óxido nitroso é uma sedação que não é uma anestesia, a gente tem que entender essa diferença, então a gente vai ter que anestesiar um monte de coisa. Eu trago uma observação, pessoal, tem muitos pacientes que colaboram para a sedação que eles vão ter que respirar pelo nariz, então dependendo do paciente, que a gente não tem essa colaboração da respiração nasal, fica difícil ali o atendimento em si, tá? Existe também um fenômeno chamado de musicalização, pessoal. O que é a musicalização? É colocar uma música.
existe esse estudo aqui, que foi um estudo clássico, que ele colocava música clássica, tá? Só que a gente sabe que hoje a gente vive num outro contexto. Então, assim, a musicalização é colocar um som ambiente. Então, eu sempre pergunto, que música que o paciente gosta? Então, tem às vezes, mesmo que eu não goste, tem tocando Luan Santana, pode estar tocando uma Anitta, pode estar trazendo... Tinha uma paciente que adorava uma pessoa que eu nem conhecia, que chama Caio Mesquita. Então, vai trazendo, assim, a gente vai se aproximando da realidade deles, entendeu? Então, é para deixar o paciente mais à vontade e, consequentemente, ele começa até a secretar neurotransmissores ali de conforto. Então, fica ali de uma forma até mais adequada para o nosso atendimento, tá bom? Sempre que possível, fazer a adaptação. Esse desenho aqui, desse que eu estou apontando aqui com a flechinha, foi impresso em impressora 3D. Então, eles copiaram a pega, né, da mão do paciente. Eles fizeram um cabinho aqui que dá para ir substituindo as escovas. Se a gente não tem uma impressora 3D, como grande parcela aqui também não tem, o que a gente consegue fazer? Colocar uma silicona, a gente pode pegar um pedaço de cano e colocar resina acrílica, dá para a gente esquentar, às vezes, dependendo da escova de dente, para o paciente conseguir segurar a escova ali, ou, se for um paciente que tiver uma condição financeira melhor, existem escovas no mercado, que aí a gente encontra principalmente em farmácias e nos grandes centros a gente vai encontrar, tá? Elas têm os cabos bem maiores e emborrachados, que permite essa pega pelo paciente especial, tá bem? A gente já está indo caminhando já para o término da nossa aula, tá bom, pessoal? Sei que todo mundo está aqui numa plena segundona. A gente vai pincelar uma questão da questão... Bom, vamos pincelar a questão sobre a consulta, tá? A primeira consulta, pessoal, eu gosto de fazer sem a presença do paciente especial, tá? Então, a primeira consulta eu gosto de estar sempre conversando bastante com os pais, para saber como que é o ambiente que ele está, qual é a condição sistêmica do paciente, se eu vou ter que encaminhar esse paciente para algum outro profissional, e assim por diante, ok? E outra coisa que é muito importante, mesmo sem eu ter visto o paciente, eu já vou saber como que é a alimentação dele. Então, será que é um paciente que come bastante carboidrato? Como que é a deglutição dele? Ele consegue mastigar? Eu tinha um paciente que ele só comia suco, só tomava, na verdade, né? Suco de uva, que na verdade era aquele néctar, tá? E ele tinha uma possibilidade que tinha que colocar agentes ali para espessar, sabe? Então, assim, é muito difícil. Então, tem paciente que a gente vai ter que trabalhar caso a caso, tá? E aí entra também, por exemplo, a questão da nutricionista. Nesse cenário, pessoal, temos que tomar muito cuidado, porque os pais chegam com informação da mídia. Então, chegando, por exemplo, ai, doutor, eu vi que o flúor não é bom para o dente. Então, quem é o senhor para passar flúor para o meu filho? Vai piorar a condição do transtorno do espectro autista nele. Pessoal, tem alguns estudos que mostraram da neurotoxicidade do flúor, outros estudos que mostraram da toxicidade do triclosan. Enfim, pessoal, o que é para falar para vocês? Mantenham-se informados. Tome cuidado com essas informações, porque muitas vezes são desserviços que a gente tem, tá? Particularmente, eu gosto muito da Bela Gil, mas ela ficou envolvida nessa polêmica sobre o flúor, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado e tirar essa informação errada do nosso paciente, ok? Então, outra coisa que os pais também chegam pra gente é comparando o filho dele com o outro. Então, assim, ai, doutor, o meu filho tá com 15 anos e não fala direito. O outro filho ali do fulano, que com 10 anos já falava perfeitamente. Então, a gente tem que falar, seu filho é único, tá? Não dá para comparar. Então, da mesma forma que eu falei que nós aqui somos diferentes uns dos outros, o paciente especial também é, ok? Pessoal, estou agora passando de um modo bem mais didático, assim, bem mais rápido, tá, para vocês, porque isso aqui basicamente não muda muito no fluxo convencional, tá bem? É só para reforçar mesmo. Então, sessões sempre serem breves e bem planejadas. Lembrem-se sempre de utilizar o mesmo dia e horário. E nessa questão do dia e horário, toma cuidado se não vai ser nenhum procedimento que o paciente gosta muito. O que é gostar muito? Se vai ser o horário do futebol, se é o horário da atividade física, se é o horário da dança, porque senão o paciente vai ficar muito bravo de ter que ir no consultório, ok? Não mude muito essa rotina do paciente, tá? Além disso, pessoal, na anamnese, ela é fundamental porque a gente vai conhecer o paciente sem mesmo ele estar lá, tá
bem? Alguns casos, o paciente o paciente especial, ele é o que vai falar a anamnese, né? A gente vai fazer com ele. Mas dependendo do paciente, né, dependendo do perfil dele, a gente pode ter que seja algum responsável. A gente vai conhecer qual é o perfil desse paciente. A partir disso, a gente já começa a bolar algumas estratégias de intervenção, ou até mesmo de uma atuação interdisciplinar. Então, será que esse paciente vai precisar de fono? Será que eu vou ter que encaminhar esse paciente para um cardiologista, para um endócrino? E assim por diante. Será que eu vou ter que pedir um exame de sangue? O que eu vou ter que fazer com ele? Obviamente que não é nesse momento que você vai pedir, tá? Mas são luzes que vão acendendo ali de dúvidas para a tua cabeça, tá? E, consequentemente, pensar no plano de tratamento, ok? Diante disso, a gente vai para o exame físico. Esse aqui é um paciente meu, que foi da minha pesquisa, do meu doutorado. Quando ele chega assim, a gente começa a pensar, qual é o hábito desse paciente? Será que esse paciente consegue escovar o dente sozinho? Será que ele escova? Qual que é a necessidade dele? Ah, Rafael, ele precisa fazer um tratamento periodontal aqui, mas, ó, e essa mordida aberta? Ah, ele precisa de uma resina, precisa polir. Então, qual é a necessidade principal dele? Tá bem? Em seguida, quais são os recursos que eu tenho? Ah, vai ter que fazer endo ali. Será que eu faço uma endo rápido? Será que eu tenho rotatório e assim por diante? Será que eu consigo otimizar esse atendimento? Será que vai ser viável? Ok? E, consequentemente, qual é a orientação do paciente e dos pais? Tá? E, a partir disso, a gente vai começar a criar estratégias de tratamento. Então, é muito comum a gente encontrar nesse paciente cárie dentário, também, não só o problema periodontal, mas em alguns casos, pessoal, a gente não está preparado com isso. A foto aqui não está com... Essas fotos não são minhas, tá, pessoal? É que era o fundo de imagem preta, mas é míase. É uma característica que a gente pode encontrar no paciente especial, por conta de que a própria saliva, quando ela está sendo degradada, ela atrai, ela cria um mau cheiro que acaba atraindo ali esses mosquitos, né, que acabam depositando essas ovas e que acaba tendo essa míase, tá bom? São esses bigatinhos na gengiva. Trago para vocês, pessoal, não é receitinho, tá? Não existe. Mas uma sequência, basicamente, do que eu faria no caso de um paciente com uma questão propriamente dita especial. Então, por exemplo, primeiro vocês vão ter que tratar a dor, tá? Segundo, sempre fazer um manejo desse paciente. Onde tem a estrelinha é o que vai acontecer sempre, tá? Então, tem o manejo comportamental, a anamnese e o exame clínico, como eu falei para vocês, a gente já faz o manejo, pessoal, ele acontece antes mesmo do paciente entrar na cadeira, no consultório, tá? Antes mesmo dele sentar na cadeira, tá bom? Sempre fazer educação e motivação para o paciente, e essa educação os pais têm que estar juntos, tá bom? Adequação do meio bucal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, terapias pulpares, procedimentos restauradores, a terapia de manutenção periodontal e adesão familiar. Então, vocês estão percebendo que a gente tem um grau evolutivo ali de complexidade odontológica para esse paciente, tá? Então, a dor, no momento de dor, o paciente já chega com ansiedade, a gente tem que dessensibilizar o paciente, a família dele. Então, normalmente a gente faz o quê? Um tratamento paliativo, tenta remover a dor, medica, coloca um curativo, remove a infecção, mas é o seguinte, tentar tirar isso, não vamos resolver o problema dele, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto bastante dessa imagem que mostra sobre a educação do paciente. Então, a gente ter sempre apoio visual. Falei para vocês, mostrei aqueles estudos sobre as carinhas, né, as figuras. Então, sempre vai falar para o paciente, não vai falar assim, ó, quando você chegar em casa, escova o dente assim, pega o macromodelo, pessoal, coloque lá em cima, e simula para o paciente, pede para o pai ver também, pede para o pai simular, porque isso é muito importante, os pais, né, os responsáveis, tá bom? E aqui, pessoal, é muito importante também lembrar que o paciente especial, ele vai ser por um longo período da vida, ok? Nesse sentido, é importante de que os pais, pelo menos, os responsáveis, né, os pais ou o responsável, faça supervisão da escovação, tá? Idealmente, é para fazer a complementação. A adequação do meio, pessoal, é a gente selar aquelas regiões ali que a gente tem o quê? Bastante lesões cariosas ativas. Então, é para a gente tentar diminuir focos de acúmulo de biofilme, tá? Então, eu vou passar um ionômero de vidro ali, um material que a gente acaba utilizando bastante, que é para a gente ter o quê? Uma característica ali para evitar o acúmulo de biofilme, para a gente conseguir tirar o paciente da doença, e não somente tirar a doença do nosso paciente, tá bem? As terapias pulpares, pessoal, é um desafio muito grande.
Tem casos que a gente tem que condenar o dente, tem que fazer extração, porque a gente não consegue fazer um tratamento pulpar propriamente dito, mas se for fazer, tem que tomar muito cuidado com as radiografias, como eu já falei, o paciente tem que ser colaborador e sempre utilizar materiais instrumentais que otimizem esse atendimento, como, por exemplo, localizador apical, instrumentos rotatórios. E o que eu fazia muito, pessoal, era o seguinte, por exemplo, eu não faço muito ainda, na verdade eu já não faço mais, mas eu conheço um endodontista que faz. Então, eu acompanhava o meu paciente especial junto com o endodontista, então o paciente ele sentia confiança em mim, e aí junto o endodontista tinha a sua habilidade muito mais rápida ali para fazer as coisas e fazia o tratamento em si, tá? Então, a gente não precisa saber de tudo, tá bem? Mas a gente tem que, pelo menos, conseguir ali acompanhar o nosso paciente, tá? A restauração, pessoal, lembrar qual é o material, para que eu vou querer aquele material. Então, vocês estão vendo, o procedimento em si da restauração não muda muito. A única questão que eu trago para vocês, que se for utilizar para um paciente especial, essa restauração que é chamada de sanduíche aberto, ela é importante porque o paciente utilizar fio dental é meio que um milagre, tá? Então, eles normalmente não controlam muito o biofilme na interproximal. Então, tomar cuidado com o material restaurador. Então, normalmente eu faço aquela restauração, que é o CIV, que é o material que tem propriedades ali antimicrobianas, e um material não oclusal. Então, seria uma resina composta, ou assim por diante, tá? Principalmente nessas caixas interproximais, tá bom? Quem estiver aí em Bauru, que estiver assistindo, com certeza vão ver isso na dentística, na pediatria, mas isso aqui, para o nosso paciente especial, ele acaba sendo um fator muito importante, tá? Manutenção periodontal, que é uma área que a gente vai ter muito para o paciente, porque normalmente eles acabam tendo essa dificuldade de controle, né, da motora, propriamente dita, então, sempre fazer instrução de higiene, pessoal. Não é uma coisa que, em um momento ou não. Então, no atendimento de vocês têm que considerar um tempo para fazer instrução de higiene, tá? E esse tratamento vai ser por toda a vida do paciente, tá? Nesse sentido, pessoal, tem um artigo aqui, também fico feliz de ser eu um dos autores, né, que a gente fez sobre o tratamento preventivo e o tratamento periodontal propriamente dito, não curativo, em pacientes com síndrome de Down. Nós fizemos aqui, né, que foi toda a equipe aqui do pessoal de Bauru, né, durante minha pós-graduação, que foi uma revisão sistemática. A gente está falando sobre o nível de evidência científica ali um pouco maior, tá? O que a gente encontrou, pessoal? Primeiro, sempre tenham a participação dos pais, cuidadores e até mesmo dos professores, tá? Então, como eu falei para vocês, a sociedade ali que está em volta do nosso paciente. Além disso, os intervalos têm que ser normalmente curtos. Tem paciente que eu atendi a cada 3 semanas, porque ele não tem controle, ele não consegue promover uma boa higienização. E aí a gente consegue, dependendo de caso para caso, utilizar algum antimicrobiano. A gente tem que a clorexidina, nesse caso, que seria um fenômeno, e só que a gente tem que ponderar por quanto tempo que a gente vai utilizar esse antimicrobiano. E outra coisa também é utilizar evidenciador de biofilme, porque o paciente consegue acompanhar aonde tem ali o acúmulo de biofilme que ficou prejudicada na escovação, tá bom? Posso passar para vocês esse artigo, na verdade vocês podem ter acesso, ele é um artigo aberto, vocês também estão dentro da universidade, conseguem pegá-lo, mas se vocês quiserem eu envio para vocês depois, tá bom? Então, pessoal, a escovação, para a gente já ir para o finalzinho da nossa aula, é um momento que a gente tem que fazer, que todo mundo está envolvido, família, fazer um momento de uma hora feliz, que a gente sabe que quem tem irmãozinho pequeno, se tiver alguém que teve filho aqui, sabe que não é algo fácil, porque as crianças não costumam gostar, e eu sempre foco que o melhor exemplo continua sendo a melhor lição continua sendo pelo exemplo. Então, a gente mostrar mesmo que a gente também faz, tá? Então, o paciente deve realizar sozinho, mas sempre com a supervisão de um adulto, e idealmente complementada pelo pai ou pelo responsável, tá? Pelos pais ou o responsável, tá bem? Então, isso é uma coisa que é para o resto da vida, não só para um período, tá? E esse reforço, quando a gente faz no consultório, ele tem que ser tanto para o paciente quanto para os pais, tá? Eu acho que vocês entenderam isso. Muita gente utiliza, que fala assim, doutor, o meu filho é especial, comprei uma escova elétrica. Não substitui isso, tá? Não substitui esses cuidados. Então, a gente tem que ter ideia que a gente está trabalhando no Brasil, é uma questão do preço, ela supre parcialmente a questão motora, só que ela não traz resultados tão satisfatórios assim, tá bem?
Por último, então, para a gente finalizar de vez, pessoal, vocês que estão me ouvindo, na segundona, fico muito feliz com essa oportunidade, é algo que eu gosto bastante, que vocês que estão na graduação ou que já estão formados, procurem sempre se formar, mas formem-se humanos, independente de qual área que vocês vão seguir. Quando a gente fala de profissional generalista, a gente está falando que a gente vai conseguir atender qualquer paciente, tá? E outra, o cuidado, pessoal, ele é integral. O cuidado integral é para toda a vida. A gente está cuidando do paciente ali como um todo. E a gente tem, sim, um papel muito importante na qualidade de vida desse nosso paciente, tá? A equipe que a gente vai ter junto com a gente, então, por exemplo, na faculdade a gente tem o auxiliar, tudo, a gente tem que ter uma boa comunicação com ele, uma comunicação alternativa. Eu não vou falar para o meu auxiliar assim, ó, pega lá a agulha, então pega lá a pontinha, pega lá o shampoo, como eu falei para vocês, o ácido e assim por diante, porque essa interação faz a diferença, tá? E como eu falei para vocês, ninguém faz nada sozinho. A gente está inserido dentro de um tratamento interdisciplinar, então valorizem-se e valorizem as outras áreas, tá? Às vezes a gente tem aquelas briguinhas, né, aquelas, entre os cursos, assim, mas a gente tem que saber que todo mundo tem o seu papel e que esse papel é muito importante, é uma contribuição que vai ser importante. Desde o dentista, fono, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, físio, enfim, médicos, todo mundo tem sua parcela de importância, inclusive nós, tá? Deixo com vocês com duas frases importantes, que a deficiência ela não deve ser entendida como um problema individual, mas sim como uma questão social. Então, não é porque a gente não tem, ou que a gente acha que não vai atender, que a gente deve ignorar essa parcela da população. E, como consideração final, nós temos que o tratamento odontológico só deve começar o mais cedo possível, pessoal. A gente traz hoje um conceito que fala até de pré-natal odontológico, então seria para atender até a mãe, né, a gestante, e, consequentemente, para promover uma odontologia humanizada, tá? Busque informação, busque conhecimento, mas lembre-se sempre que, independente de conhecer todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acabei falando um pouquinho, que eu acabo me empolgando. Esses são meus contatos, tá? Esse é meu e-mail da universidade, que ficaria feliz de tê-los aqui conosco, tá? Para estágios e atendimentos em si. Esse é meu Instagram pessoal, que é @rafacoma, né? Todo mundo me conhece como Coma, então acabou sem. E o outro Instagram, que é o Hyperion.oficial, ele é o meu Instagram profissional, junto com outros colegas, pesquisadores que conheci em Bauru, nós criamos ele, que é justamente para promover sobre informações relacionadas com a área de pério, na área de implante, e que também tem os pacientes especiais lá, tá bom? Sigam a gente, porque a gente acaba fazendo também a divulgação de cursos, palestras, e vocês acabam se mantendo também informados, tá bom? Pessoal, era isso. Agradeço de verdade o convite, e agora a gente vai para as dúvidas, tá bom? Rafa, muito obrigada pela apresentação. A gente selecionou algumas perguntas que foram feitas pelo chat durante a apresentação. Eu vou começar por essa aqui, porque eu acho que é um tema que é muito atual, né? Rafa, como está sendo o atendimento desses pacientes durante a pandemia? Poderia comentar um pouco sobre os desafios quanto à biossegurança? Tá. Esse aí é uma questão que eu não vou conseguir te responder, porque justamente os tratamentos eletivos, eles foram cancelados, tá? Então, o que acontece? Os atendimentos dentro da universidade, que é a nível de graduação, nós cancelamos todos eles que seriam de forma eletiva, tá? Então, nesse momento, a gente parou com todos os atendimentos, somente se for algum caso de urgência e emergência. No caso de urgência, principalmente, né? É muito difícil a gente ter uma emergência no nosso consultório. Mas o que acontece? Os cuidados que a gente está tendo, a gente está percebendo ainda uma evolução crescente sobre qual o nível que vai ter ainda sobre as questões de biossegurança. Existe muita controvérsia sobre desde o bochecho pré-operatório, propriamente dito, se tem que ser feito com uma questão com peróxido de hidrogênio, que seria água oxigenada, ou se dá para utilizar clorexidina. Enfim, pessoal, o que eu poderia deixar para vocês em relação a essa pergunta é: se der para postergar, esperar um pouco, para a gente esperar ter uma vacina propriamente dita, ou mais informações sobre a própria
patologia, né, relacionada com o novo coronavírus, vamos deixar esperar um pouquinho para depois fazer esse atendimento, tá? O risco que a gente tem de contaminar o paciente, porque a gente tem que lembrar que o paciente às vezes pega transporte público, o paciente ele vai estar numa sala de espera, vai ter contato com outros, ele pode ser um imunocomprometido, então são muitas variáveis que a gente tem que ponderar, então é preferível esperar nesse momento. Mas diante disso, os cuidados que eu falei para vocês seriam basicamente relacionados com o paciente, seria o bochecho, tá? E com os nossos, que seriam o manejo propriamente dito, tá bem? Mas, assim, o melhor conselho que eu teria de dar para vocês, não sei nem se daria para falar conselho, seria para evitar, para não fazer o atendimento nesse momento. Rafa, nesse grupo de pacientes, nos casos de urgências, a abordagem farmacológica é uma opção bem-vinda pelos pais? Qual a sua experiência? Tá. Assim, tem muitos pais, a gente tem uma odontologia que ela mudou muito o conceito dela, e que vai diante dessa pergunta. Muita gente achava que, por exemplo, vou dar um remedinho, vou deixar meu paciente assim, como se fosse dopado, e vou fazer o atendimento. Na prática clínica, a gente tem até os estudos que nem sempre, a maioria dos medicamentos são dose dependente, né? Dose dependente do efeito, né? O efeito vai depender dessa dose. O que acontece? A minha experiência clínica, se for um caso de urgência, que a gente tem um caso de trauma, por exemplo, uma queda, alguma coisa, é preferível a gente tentar encontrar algum recurso, por exemplo, tentar uma restrição física, não uma contenção, mas uma restrição física, fazer aos poucos uma intervenção medicamentosa para tirar a dor, mas não propriamente dita no ponto de vista, como que eu imagino que a pergunta tenha sido feita, para tentar fazer uma sedação via oral, ok? A sedação, muitos pais chegam pedindo para a gente, mas a gente não tem um resultado muito satisfatório na nossa prática clínica, tá? Porque a gente tem essas doses e efeitos dependentes, então é preferível a gente tratar de outros fatores, tá bem? Rafa, você recomenda o uso do Abritec PCD como modelo de abridor? Que foi o que eu coloquei na aula, né? Que é aquele que tem ali o mordedor, né? Vou ser sincero com vocês, assim, não existe, assim, por exemplo, eu não tenho ele, tá? Por quê? Eu costumo fazer o de espátula de madeira. Por quê? Além de fazer esse espátula de madeira que ser um recurso financeiro mais em conta para mim, eu dou para os pais e eles continuam para fazer a escovação dos filhos, né? Em casa. Então, particularmente, a gente tem que ver como que está o perfil ali, até mesmo da sua condição financeira como profissional. Eu posso falar, é um recurso que a gente tem na literatura, no mercado, que demonstra ser uma opção boa ali, mas assim, se eu não tiver aquilo, não vou conseguir fazer, de forma alguma. Eu sugiro fazer o próprio abridor com espátula de madeira. Rafa, precisamos ter um primeiro contato com o paciente antes do primeiro atendimento? Sim. Assim, a gente tem que trabalhar com o que é ideal e o que é viável. Então, por exemplo, se for um atendimento eletivo, sim. Se for um atendimento de urgência, de dor, como eu coloquei naquela tabela, que tinha um monte de cor ali, né? A gente tem que pensar na dor primeiro, ok? Não dá para a gente ficar fazendo manejo se o paciente está com dor. Se o paciente não vier com dor, se for um paciente que o pai traz para a gente, fala assim, doutor, eu quero que você se acostume com isso, aí a gente consegue esperar um pouquinho, tá? E aí a gente vê qual vai ser o melhor momento de fazer a intervenção. De um modo geral, é preferível, na primeira consulta, fazer procedimentos ali menos invasivos. Então, fazer uma profilaxia, assim por diante, para que o paciente também vá fazendo a ambientação, ok? Caso ele não aceite algum tipo de tratamento, como lidar com a situação? Tá. Aí é muito difícil. Essa questão sobre se ele não aceitar, pode ser ele não aderir, né, ele não fazer uma adesão propriamente dita, como pode ser também que ele não faça higienização, adesão, né, como digo, como ele pode não permitir o atendimento. E aí a gente vai conversar, ver qual que vai ser o recurso que a gente vai ter. Primeiro, como eu falei para vocês, a gente vai ter que pautar em cada caso. Se for um paciente que for, por exemplo, ele não aceita por conta de medo, vale a pena a gente tentar fazer alguma psicoterapia, tentar encaminhá-lo até para um psiquiatra, para ver se vai fazer uma intervenção medicamentosa, e assim por diante. Dependendo das situações, a gente consegue resolver.
Se for um paciente, um paciente especial, com déficit cognitivo, que ele não aceita o tratamento, aí a gente começa a verificar a possibilidade de fazer um atendimento em ambulatório, né? Ambulatório não, um atendimento em centro cirúrgico, e a gente pensa no atendimento hospitalar, entendeu? Só que, como eu falei, é o último recurso terapêutico, tá? E aí a gente vê qual que vai ser o melhor. Porque muitas vezes o paciente não deixa porque o medo do desconhecido, tá? Então a gente vai ter que verificar de caso para caso. Essa silicona que você coloca no alta rotação pode estragar o equipamento? Sim, sim. Ela tem que ser feita de forma individualizada, tá? E sempre trocar de atendimento para o outro. Tem alta rotação que às vezes ela não permite, porque ele emite também ali como se fosse um calor, propriamente dito, que dissipa pela parte de trás da alta rotação. Então, tem alta rotação que permite isso, tem outras alta rotações que não permite, tá? O que eu sugiro? Como que cada um tem aqui de uma marca, que cada um converse com o teu fabricante, né, com o produto que você tem. Por quê? Se você tiver emissão contínua de calor ali, muitas vezes você pode prejudicar, porque você vai abafar ali, tá bem? Então, você tem que ver se não vai ter um superaquecimento do produto, tá? Então, qual que é o segredo? Conversar com o fabricante, explicar para ele. Qual é o segundo recurso? Tentar fazer de forma traumática, tentar não utilizar ele, utilizar recursos manuais, né, instrumentais manuais. Já ouvi falar que alguns tons de LED podem ser relaxantes. Você acha válido ou poderia se tornar excessivamente estimulante? Aí, para essa pergunta, também a gente vai ter que entrar naquele outro conceito, depende do paciente. Tem paciente que a gente pode utilizar cromoterapia, que a gente pode utilizar aromaterapia, pode utilizar, por exemplo, óleos essenciais, alterações de cor. Tem paciente que permite sim, tá? Tem paciente, por exemplo, que tem fobia, fotofobia, que tem, por exemplo, tem luzes que mudam, tem luzes que ficam piscando. Então, dependendo do paciente, a gente consegue. Por isso que a gente vai ter que identificar qual é a origem, né, do por que ele é considerado, então, por que ele é um paciente especial. Então, dependendo do paciente, a gente consegue sim fazer, mas tem outros pacientes que a gente não consegue permitir, tá? E aí a gente vem observar isso durante a anamnese. Quais são os cuidados especiais no atendimento aos pacientes com síndrome de Down e cardiopatas? Tá. A presença de cardiopatia nos pacientes com síndrome de Down é muito alta. Tão alta que quando o paciente, até ele completar 5 anos de idade, normalmente o paciente ele acaba tendo uma grande possibilidade de falecer, seja por alguma alteração cardíaca ou por alguma alteração por leucemia, porque eles acabam tendo problemas hematológicos. Então, os defeitos cardíacos no paciente com Down costumam ser bem severos. O que acontece? O que a gente vai ter que pensar nesse sentido? Primeiro, a gente vai ter que conversar junto com o cardiologista, verificar como está fazendo como que está o coração do nosso paciente. Lembrando que eu utilizei conversar e não é pedir autorização. Então, a gente vai verificar qual é a origem desse problema. Então, o que o paciente tem? Ele tem uma regurgitação do fluxo ali sanguíneo, então é como se fosse um sopro, ele tem um problema, ele tem uma prótese. Dependendo do caso, a gente utiliza, faz aquela prescrição de antibiótico, né, para prevenir uma endocardite infecciosa. Mas aí tem uma indicação explícita, que são aqueles mesmos casos que a gente tem para o paciente, independente se ele é especial ou não, ok? De um modo geral, a gente tem que avaliar qual é a origem qual é o problema cardiopático, né, qual é o problema que ele tem, e diante disso verificar se vai ter ou não necessidade de ter uma intervenção farmacológica por meio de antibióticos. Rafa, então foi isso. E então eu gostaria de agradecer a todos pela presença nesta aula aberta. O tema foi muito enriquecedor e necessário. Além disso, o professor Rafael expôs o tema com excelência. E gostaria de agradecer você, Rafa, por compartilhar conosco seu conhecimento. Todos nós da Liga agradecemos muito, muito a sua presença e essa oportunidade. Gostaria de mandar um recado para todos que vamos entrar em recesso e retornaremos dia 3 de agosto. Rafa, muito, muito obrigado. Fer, agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema, sou suspeito para falar. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, passei meus contatos para vocês, tá? Entre em contato comigo por e-mail, pelas redes sociais. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho com vocês sobre isso também.
Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, desse universo lindo que são os pacientes com necessidades especiais. Obrigada novamente por todo o convite, né, por toda a comissão da Liga. Fico muito feliz de ver como que a nossa FOB está cada vez mais viva, né. Obrigado por tudo e agradeço e me coloco sempre à minha disposição, quando for necessário.